Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje é o número 150. Olha só. Chico Firman. E temos convidado especial hoje, hein? Thiago Faria, temos convidado especial hoje. Pois é, Michel, a gente trouxe um varandeiro honorário aqui em loco para falar com a gente. Hélio Flores. Honorário, gostei do honorário, viu? Me senti mais... Além do convite já ser chique, o honorário ficou assim bem... É a volta da lenda do Twitter, né? Vamos lá, Hélio Flores. Não, essa do Twitter... Que vejo flores em você. Aliás, eu já falei 2 vezes essa mostra, né? Eu não tenho Twitter. 2 pessoas vieram. Você é o Hélio Flores do Twitter? Você não tenho Twitter. nega. Olha só. Nesses tempos a gente não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Tá vendo? Tem pessoas que andam escreve, famosas, andam disfarçados. Tem gente que nega a sua própria conta no Twitter, na vida real, é isso. Depender de como a pessoa chega, eu não tenho Twitter. Bom, estamos aqui hoje reunidos. Cris, você também está com a gente? Tudo bom? Episódio de hoje, Infiltrados na Mostra. Infiltrados na Mostra. Nós vamos falar do que hoje, Thiago Faria? Vamos falar sobre Infiltrados na Clã, filme do Spike Lee, que é um dos destaques da Mostra de São Paulo, e também sobre os destaques da Mostra. Muito bem resumido. Vamos adiantar, né, Chico, a pauta que o Infiltrados na Clã estreia ainda em novembro, mas a gente já vai trazer... Já vai trazer o filme do Spike Lee, que tá aí na corrida pro Oscar também? Tá na corrida pro Oscar. Hélio Flores, você também que é um outro fã das curiosidades do Oscar, acompanha tudo. Ah, sim. O Spike Lee tem chance de ganhar esse Oscar? Então, foi minha primeira aposta, né? Alguns meses atrás, eu imaginei que seria, mas depois dos últimos lançamentos em Veneza, em Telluride, Nova York, ele parece que deu uma caída na recepção, ou acredito que só agora com os prêmios, a não ser que ele seja resgatado aí nesses prêmios da crítica, eu acredito que se for indicado já vai ser uma vitória. Muito bem. Eu acho que ele vai ser indicado. Era a minha aposta pra vencer, inclusive. Pra vencer acho mais difícil. Mas se bem que a corrida tá bem aberta esse ano. Eu acho legal da corrida do Oscar esse ano é que eles finalmente podem fazer uma categoria quase toda com negros, né? Porque sempre há essa expectativa se vai ter ou não vai ter. E esse ano tem o Steve McQueen, tem o Barry Jenkins, tem o Spike Lee. Exatamente. Tem o diretor do Pantera Negra, que Ryan se Coogler. o Pantera Negra for realmente alçado como estava antes, agora talvez não haja mais a necessidade, né? Com todos esses filmes? Então, Hélio, você está sugerindo que na categoria de direção pode ser que a gente tenha todos negros. Ou boa parte. E o Bradley Cooper. E o Bradley Cooper ali. O Bradley Cooper tá aí de ousado, né? Porque tem o Alfonso Cuarón. O avô negro. Pode ter 3 negros e um mexicano, por exemplo. Entendi. Né? O Alfonso Cuarón e o Bradley Cooper. E o Bradley Cooper, né? O Trump vai ficar muito feliz, viu, se isso acontecer. Viu? E o Bradley Cooper ganha no final. No final o Bradley Cooper ganha. Mas não acho que vai ganhar. Acho que não, né? Vamos aguardar. Acho que ele vai ganhar ator. Isso aí é bem provável. Vamos para aquele momento, ô Chico? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona. É só enviar comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. Na semana passada a gente falou sobre O Primeiro Homem, do Damien Chazelle. Então a gente tem comentários favoráveis ao filme e desfavoráveis. O Natan, ele quis falar um pouco também sobre Mostra de São Paulo. O comentário dele é o seguinte: ele tá botando as fichas em Roma, porque até o momento estou achando a temporada muito fraca. Não gostei de Nasce uma Estrela, não gostei de A Favorita, nem de Infiltrado na Clã. Mas queria saber, qual foi o último Oscar forte na opinião de vocês? Hein, Chico? De melhor filme? Olha, eu não me preparei para essa pergunta. Quem ganhou ano passado? A gente esquece, né? A gente sabe mais dos filmes indicados ao Oscar nos meses que antecedem ao Oscar do que nos meses seguintes. Logo a gente já esqueceu, já tá pronto pro... O que é que se define como forte? Acho que é uma seleção de filmes muito boa, assim. Eu não sei. Eu acho que, por exemplo, se você entende Moonlight, que é um filme que o Michel gosta muito, por exemplo, como forte e como representativo de um cinema independente, mais autoral, foi forte o ano de Moonlight. Não, mas esse ano já acho que já teve algumas coisas bem... Eu acho que o ano passado foi um dos mais fortes dos últimos anos. Corra... sim, com certeza. Forma da Água. Me Chame Pelo Seu Nome. O Dunkirk, o Trama Fantasma. Eu achei um ano muito bom, muito acima da média. Então, Nathan, esse ano já foi bom.
foi forte. Eu acho que dos 9 indicados, só o The Post não é um grande filme. Ou Na filme sua opinião, bom, né, Michel? O Porque muita Darkest gente Hour gostou. também. Darkest Hour muita gente gostou também. Cris tá aí, né, Cris? Vou tomar um chute na canela agora. E tem o famigerado 3 Anúncios para um Crime. Né, Eu Michel? gosto muito dos Então. Anos para o Crime. Então foi um Oscar... Só você, né, Michel? Aqui, aparentemente, sim. Bem, o Vitor Almeida, ele ouviu o meu comentário bem ranzinza sobre o Primeiro Homem Vitor e ficou Almeida indignado. Ficou Eu notei triste. que Ele me ficou mandou bem triste. mensagem em private no Instagram pra pedir pra você falar coisas pra você. Ele comentou direto, falei, vou deixar eles conversarem entre eles. Pois é, ele falou o seguinte: eu discordo quando você diz que a vida do Neil Armstrong deve ter sido muito mais interessante do que a que o filme consegue retratar. E se a trajetória da vida dele realmente foi daquele modo? Não é porque ele pisou na Lua que a vida dele tem que ser sensacional, cheia de intrigas, segredos e tudo mais. Vários acontecimentos da história mundial também foram construídos por homens comuns e com histórias de vida que não soam tão interessantes até mesmo para as telas de cinema. Enfim, o que ele achou que eu disse, e eu acho que eu deixei essa impressão, acho que me expressei mal, que eu teria dito que a vida do Neil Armstrong foi muito empolgante, maravilhosa, que ele era um cara extrovertido e o filme não soube retratar isso. E não, eu queria dizer que ele deve ter sido um cara introspectivo, só que com certeza tinha algo ali, uma complexidade, uma profundidade no temperamento dele, na personalidade dele, que o filme não, na minha opinião, não conseguiu retratar. Muito menos o Ryan Gosling. Enfim, mas essa foi a minha opinião. Não sei se ele entendeu corretamente. Ô, Hélio, você viu o filme? Eu não vi um filme, mas quando você falou em introspectivo e Ryan Gosling, eu acho que tá tudo certo, tá tudo em casa. Não, era o ator certo. Ele tá ficando até marcado pra não isso. vi ainda, não sei se verei, porque... É o cara de Drive. Ele Teve, tá ali, teve até um ouvinte nosso no Twitter, que eu acho que é Vicente... Não sei se foi o Vicente Cecerim. Ele mesmo. Sim, que ele falou que a cara de bunda do Ryan Gosling é um ponto positivo do filme, joga a favor do filme, enfim. Cinéfilos, né? Cada um com o seu cinema. Subjetivo. Vícios, né? Assim. Pois é, o Tomás Amâncio, ele falou que conseguiu ver o filme do Orson Welles, o The Other Side of the Wind, na tela grande, o Chico também viu. A exibição lá em Nova York teve a participação do produtor do filme e do Jonathan Rosenbaum, crítico de cinema, que atuou como consultor nessa nova montagem do material que o Orson Welles deixou, né? E ele dá um comentário aqui sobre o filme, diz que o processo foi muito complexo, o resultado do filme, na opinião dele, foi uma baguncinha deliciosa. Mas nessa baguncinha tem um monte de coisas interessantes. Quando os outros varandeiros assistirem ao filme, eu volto a comentar. Deve ser nosso próximo tema, né? Semana que vem, provavelmente, será o próximo tema. Então, Tomás Amâncio e Chico Firman, as pessoas que a gente não gosta, né? Porque Que viram o no Orson cinema. Welles no cinema, é isso. Mas ele viu com Vai o pro Oscar ou não vai? Rosenbaum. Vai pro Oscar a minha ou não sessão vai? não tinha ninguém. A minha sessão foi depois. Mas olha só, 3 negros, A o Alfonso Cuarón e o Orson Welles. Seria E um maravilhoso, póstumo, né? é isso. E o Bradley Cooper, né? E o Bradley Cooper, porque a primeira vez vai ter 6 indicados. Tá ficando inchado. Colocar o Bradley Cooper. A princípio pode. Ator também, né? Pode tudo. Tudo pode? Tudo é Chico? original. Tudo pode. Tem uma pergunta também aqui do Vitor Almeida. Não esqueçam de comentar no episódio, um dos fatos mais citados na semana, a produção de Pinóquio para a Netflix com direção do Guilherme Del Toro. Nada a comentar. Me abstenho. Queria dizer que depois que o Roberto Benigni ganhou o Oscar por A Vida é Bela, ele anunciou que ia fazer Pinóquio. Foi um fracasso. Espero que o Guilherme Del Toro tenha mais sorte. Maravilha, esse foi o Cantinho do Ouvinte. Muito bem. Enviem comentários pro nosso... Pode ser no blog, pode ser no Facebook, no Twitter, no iTunes e agora a gente tá no Spotify também. Grande novidade. Estamos no Spotify. Quem prefere ouvir via Spotify, porque quando a gente conseguiu entrar no Spotify, já tinha sido lançado. Preferiam ainda, porque eles não ouviam, porque não tinha ainda. Agora eles vão preferir, podem preferir. A gente chegou antes do Spotify. Né? Quando a nós somos internet pré-Spotify. era uma selva, era tudo mato, a gente chegou. Exatamente, Isso é verdade, na época dos blogs, faz muito tempo isso. Vamos falar de Spike Lee. Antes do Hélio ficar nervoso que ele não gostou do filme, vamos falar da carreira de Spike Lee. Quem é Spike Lee no cinema? Chico Firman. É um diretor bem legalzinho que surgiu nos anos 80. Sabia que ele não nasceu em Nova York? Não nasceu em Nova York? Eu descobri isso essa semana, vocês sabiam? Ele nasceu onde? Ele nasceu em Atlanta. Depois ele fez a vida em Nova York, mas ele nasceu em Atlanta. A cidade de O Vento Levou, que inclusive tem a primeira cena do Infiltrado na Clã, né?
Eu pensei que você ia falar Wakanda. Eu tava aqui já Wakanda preparando. também tem a ver. Ele talvez tenha alguns poderes ali. Atlanta, que tem a série Tem a hoje, série né? Atlanta. Que mexe nessas questões de Excelente uma forma... série, né? Spike Lee, 61 anos, nasceu em Atlanta, tem essa carreira aí desde os anos 80. Primeiro filme dele, Ela Quer Tudo, é isso mesmo? Tem um filme anterior, um longo anterior, que eu acho que não foi lançado comercialmente. E depois ele ficou famoso com Faça a Coisa Certa, ganhou o prêmio Cannes e aí se tornou esse cineasta... Na verdade, ele ganhou quem, Cannes? Não ganhou o prêmio Cannes? Não, na verdade, o rancor dele é... Não ter ganho nenhum prêmio Cannes. É porque acho que foi o Sexo, Mentiras a e Palma foi o Videotape que Sexo, ganhou. Mentira e Videotape. É verdade. Eu achei que ele tinha ganho algum prêmio menor. Foi o Wim Wenders, se eu não me engano. Quem... É verdade, sim. Ficou um ressentimento ali com o Wim Wenders. O Spike Lee, acho que ele deseja entrar nesse meio branco. Ele precisa dessa validação, pelo menos pelas coisas que ele fala, né? Ele realmente não tem papas na língua quando diz respeito às premiações que ele não consegue. Sem pudores, né? O Faça a Coisa Certa, inclusive, era esperado no Oscar, né? Ele não foi indicado, ia ser o primeiro negro a ser indicado ao Oscar de melhor diretor, e foi indicado pelo filme Boys in the Hood. A indicação esqueci do John Singleton pro John Boys in the Singleton, Hood foi meio que compensação. Foi uma compensação, mas era pra ter 2 anos sido o depois. Spike Lee, né? Foi o filme mais elogiado daquele ano, o filme que mais ganhou prêmio de crítica e tal. Eu li uma entrevista do Spike Lee essa semana, aí ele falava assim, sobre o Oscar, Faça a Coisa Certa, vocês lembram que quem ganhou foi Conduzindo Miss Daisy? Ninguém lembra mais desse filme, disse ele. Mas tá Exato. certo. E, então, ele não ganhou nada em Cannes. Eu achava que ele tinha ganho. Ele foi só indicado pra Palma e o filme foi indicado pro Oscar de roteiro original. E morreu. Morreu por aí. Thiago Faria, fale sobre Então, essa sobre declaração Spike que Lee. você trouxe, Michel, acho que mostra uma característica do Spike Lee, que sempre houve e hoje tá mais forte que nunca. Ele nunca deixa as coisas nas entrelinhas, ele sempre Ele fala joga na nossa diretamente, cara. Se você perguntar pra ele, você ficou ressentido por causa desse prêmio que você não ganhou? Ele, sim, fiquei. Né? Esse filme é contra o Trump? Sim, exatamente é contra o Trump. Por causa disso, daquilo. Ele é muito explícito do que ele faz. E no cinema dele também. Sutileza, acho que não é uma característica. Nem digo forte ou fraco, mas não é uma característica do cinema dele. Nunca foi. Não trabalhamos com metáforas e Hélio Flores no cinema do Spike Lee. Eu quero deixar registrado que eu fiquei sabendo pouco tempo antes de vir pra cá que eu estaria infiltrado numa clã de fãs do filme do Spike Lee. Né? Eu não diria fãs, Hélio. Acho que você tá simplificando. Tá a gente bom, gostou mas muito do eu- filme. Inclusive, O Hélio é o infiltrado na clã aqui. eu sou infiltrado na clã aqui. Eu, inclusive, no primeiro dia de mostra, meu primeiro dia, que foi o segundo dia de mostra, eu fui imprimir o ingresso desse filme do Spike Lee e estavam comentando, estão falando bem desse filme, e aí eu falei, não, este é o melhor filme da mostra, eu tô vendo só por ver, eu não preciso ver. Ver vai ser um detalhe, esse é o melhor filme da mostra. E aí, horas depois, eu fui ver e tive uma grandíssima decepção. Não era bem assim, Não na sua era bem- opinião. Não foi bem Hélio, assim. mas Que antes de falar isso. sobre o filme, um pouco sobre a sua relação com o Spike Lee. Você gosta dos filmes dele? Já Então, gosta da maioria? Minha relação é, eu diria, quase nula, porque o que eu vi dele dos anos 80 e 90 foi nos anos 90. Eu lembro bastante do Faça a Coisa Certa, lembro pouco do Febre da Selva, que foi um outro dele que eu achei bem interessante, me impressionaram na época. Mas o Spike Lee tem uma carreira até bastante produtiva nos anos 2000 e a gente pouco conhece, né? O Bamboozler, por exemplo, é um dos seus filmes mais elogiados e a gente não acha nos meios virtuais e também não foi lançado na época no Brasil. Foi. Em DVD, eu acho que não. DVD não sei, mas no cinema foi. No cinema não sei, eu sei que não tinha no mercado de vídeo. Esse não filme lembro. não encontrava, não há uma cópia boa. Mas teve uma Né? época que eu lembro bem, até eu lembro de matérias sobre isso, que o Spike Lee não era lançado nos cinemas. Por exemplo, aquele Garota 6, ele não foi lançado no cinema. Eu acho que a Isso. Folha de São Não, Paulo não fez foi. uma matéria sobre É. isso, sobre como o Spike Lee, o diretor tão importante, não estava sendo lançado nos cinemas brasileiros. O Ah, Bambus dois ou se três chama filmes A Hora do recentes. Show aqui no Brasil, né? Isso. A Era do Show. Há 2 ou 3 filmes recentes que não tiveram lançamento. Teve um que foi tem muito lançado... dos últimos anos, dos últimos 10 anos, a gente tava até conversando isso antes de gravar. Muitos filmes dele que realmente não foram lançados no Brasil e ele produziu muito nos últimos tempos. E ele produziu muito documentário, muito independente e tal. Então,
realmente ficou difícil de acompanhar. Ele tem uma série de de uma TV maneira... baseada no seu primeiro filme, na Netflix, lançado direto na Netflix, e pouca gente fala sobre. É produzida pela esposa dele, inclusive, essa série. Mas, em resumo, a gente gosta da carreira dele. Porque eu pergunto isso porque eu vejo na carreira dele 2 momentos. Poderia separar, assim. Eu vejo um cinema estilo Faça a Coisa Certa, um cinema muito, vamos dizer, anárquico, muito político, extremamente verborrágico, digamos assim. E eu vejo uma fase que ele tentou fazer um cinema um pouco mais comercial. Ou pelo menos mais dentro dos padrões que a gente conhece de filmes. Então foi a fase que talvez terminou com Old Boy, mas antes teve A Última Noite, O Milagre de Santa Ana, o Plano Perfeito. E eu acho que essa fase do cinema dele, pelo menos, não me agrada tanto. Eu gosto muito mais de Quando Faço a Coisa Certa, do Ela Quer Tudo, mesmo do Shrek, que foi um dos filmes que vocês falaram que não foi lançado. Shrek? Chirac. Que não foi lançado no Brasil, passou direto na HBO, no Cinemax, com o canal assim. O que vocês acham? É por aí? Eu não enxergo que ele tipo, se vendeu para a indústria. Eu acho simplesmente que ele ampliou o leque. Porque imagina, ele está fazendo esse tipo de cinema político e muito com um foco muito fechado desde os anos 80. Então ele passou 20 anos fazendo isso. E aí eu acho que ele resolveu se divertir um pouco também. Eu gosto muito do Plano Perfeito. Acho um filme muito bom, acho um filme de assalto muito bem feito, me envolve bastante. E depois do Plano Perfeito, eu acho que ele tem coisas que voltam para os temas. Esse filme que a gente vai falar agora, sim, documentários que ele fez ao longo desse tempo todo. Eu acho que ele ampliou os horizontes assim e não ficou tratando só daquilo. Algumas vezes eu acho que ele cagou, sim, monumentalmente, como por exemplo no Milagre de Santa Ana. Eu acho horrível esse filme, muito ruim. Mas, não sei, eu vejo muitos filmes dele muito bons em várias épocas. Você viu Old Boy? Old Boy eu vi, eu acho uma bosta. Há algum motivo pro remake? Eu não vi. Não. Nenhum motivo pro remake. Não, é tipo... E ele não trouxe nada de novo. Mas no é que remake. isso que o Michel falou dessa carreira dele querendo fazer também filmes de indústria, entre aspas, né? Eu acho que ele tem uma agenda política nos filmes, dentro dos filmes e também na carreira dele. Ele quer mostrar que ele pode fazer filmes de todos os tamanhos, para todos os públicos. Não quer ficar restrito a um estilo de cinema, a um objetivo ali para cada filme, porque isso é uma postura quase filosófica mesmo. Ele acha que um diretor negro não tem só que fazer filme pro público negro. Ele pode fazer filme para todo mundo e pode ser reconhecido simplesmente como um grande diretor. Essa é a agenda política dele. Eu concordo plenamente E daí com isso. vem filmes como O Plano Perfeito. Faz parte dessa estratégia dele de também se impor como simplesmente um diretor muito bom, muito eficiente. Não, enfim, eu concordo, eu acho curioso ele fazer isso, tem que fazer isso. Eu só questiono se os filmes renderam grandes filmes ou não. Eu acho que eles ficam mais pra baixo. Particularmente eu gosto muito do Plano Perfeito. A Última Noite eu acho um grande filme. Eu também acho muito fantástico. bom. E não à toa é um filme com o personagem principal interpretado pelo Edward Norton, não é? Ele poderia ter colocado talvez um ator negro e ter mudado ali o tom do filme pra caber no que se espera dele, mas ele não quis. Ele fez um filme com o Edward Norton interpretando o personagem principal. Então é um diretor que provoca tanto dentro dos filmes quanto na própria trajetória dele. Eu acho que ele tem essa coisa de atacar também com documentários, em coisas muito específicas. Ele fez um documentário que é o Bad 25, que são os 25 anos do Bad, do Michael Jackson, do álbum. Ele faz, exatamente. E ele vai... cada trecho do filme falando do contexto da criação de uma música, de uma das músicas do disco. É um documentário maravilhoso, assim, você devora o filme. É muito gostoso de assistir, é muito bom de assistir. Eu assisti numa sessão... eu não lembro qual era o festival, acho que era... não sei se foi no É Tudo Verdade ou no Inédit, no Cinesesc, uma sessão que parecia que eu estava dentro de uma sessão do movimento negro, assim. Era um público muito específico e todo mundo vibrando muito com aquele filme. Assim, foi uma das sessões mais empolgantes da minha vida, sem brincadeira. E pra mim é um filme imperfeito, não tenho que tirar, não tenho que pôr. Ele fez faz 3, 4 anos. Eu acho que ele tem sei lá, essa coisa de tentar atacar em várias frentes. Como o Thiago falou, é uma maneira de sei lá, dominar todas as formas de fazer filme, de se manifestar em filme.
E ele provoca até mesmo esse público que tá esperando um filme só sobre questões raciais e tudo mais, né? Até o Infiltrado na Clã, ele trata da relação do policial negro com uma equipe de policiais brancos. E poderia ter sido super estereotipado dentro do filme, né? A relação entre eles, e o Spike Lee constrói de uma outra maneira. Perguntaram pra ele sobre isso numa entrevista, e ele deu uma resposta assim: ninguém é preto ou branco, as pessoas fazem as coisas por motivos diferentes, e o que ele tá interessado em saber as consequências do ato de cada pessoa. Então, que é meio a definição do clímax do faça a coisa certa, né? Sim, exato. E o Febre na Selva era muito sobre isso. Sim. Era um relacionamento entre um negro e uma branca, eu acho. Ou o contrário, era isso. Um negro e uma branca. Sim. Wesley Snipes e Annabella Silva. Vamos falar sobre Infiltrado Vamos falar de na Clã. Infiltrado na Clã, então, né? Vamos já dei uma ideia geral sobre a carreira de Spike Lee. Sinopse. A verdadeira história de um policial negro infiltrado na Ku Klux Klan. De um telefonema através de um anúncio de jornal, Ron Stallworth John David Washington monta uma operação policial para se infiltrar e investigar os movimentos desse grupo nos anos 70. Pois é, a gente podia começar... Acho que vale falando que ele ganhou o Grand Prix de Cannes, que eu sempre Sim, verdade. trago esses... Eu queria Stats. começar com a pergunta pro Não. Hélio. Hélio, é que você deixou no ar esse suspense de que foi uma grande decepção pra você o filme. Você tava esperando muito pra ver, você achava que seria o filme da mostra e foi decepcionante pra você. O que aconteceu? Não, calma aí, vocês estão em 3. aqui é Estamos em tranquilo. 4, a Cris também. Aqui a gente... Que paredão é esse? A Cris também gostou muito? Mais ou menos. Ai, obrigado, Cris. Primeiro a gente já começa pela verdadeira história aí na sinopse, porque já foi motivo de polêmica. Eu não sei se vocês viram a carta do Boots Riley sobre Não vi, filme, conta pra gente. né? O Boots Riley é um rapper que fez um filme agora que eu esqueci o nome, mas foi bem elogiado por alguns, mas não foi tanto por outros. Um filme com questões raciais, e ele soltou essa Sorry carta. to Bother You. Sorry to Bother You, exatamente. E ele soltou essa carta manifestando primeiro uma grande admiração por Spike Lee, que foi quem fez com que ele entrasse no mundo do cinema. Como rapper, foi uma pessoa que o ajudou bastante. Não queria falar da forma fílmica, mas queria colocar a questão política do filme que ele não gostava. E aí ele faz uma cartinha de 3 páginas, posta no Twitter isso, que é sobre o fato de que muita gente está dizendo que é baseado em fatos, e ele conta a verdadeira história do policial, que na verdade ele não se infiltrou numa clã, ele se infiltrou sim num movimento negro por 3 anos, não foi como o início do filme mostra ele se infiltrando numa palestra, né? Mas na verdade ele se infiltrou por 3 anos, e alguns arquivos do FBI foram apagados, e ele faz um relato de toda a história que não foi bem assim, né? E como o Spike Lee acaba vangloriando uma polícia que na verdade faz parte ativamente das questões raciais que ele pretende criticar, e que ficam apenas restritos à Ku Klux Klan de uma forma até estereotipada, né? Um dos motivos que eu não gosto do filme é essa ideia meio de que o racismo parece vir só de pessoas burras, né, caipiras, né, Só estúpidos. só estúpidos, né? E que a gente vê um pouco nisso na forma estereotipada do personagem policial do 3 Anúncios para um Crime. Me lembrou um pouco isso, embora o filme do Spike Lee eu acho que como filme é bem melhor, né? E eu acho que tem algumas ideias lá que me parecem sabotadas por um roteiro que não amarra pontas, parece jogar coisas e não desenvolve. Eu não gosto da forma como o personagem do Adam Driver é desenvolvido, parece que vai ter alguma coisa do seu judaísmo ali que não é levado pra frente, o romance não é levado pra frente, algumas cenas que eu quis enfiar a cara, sabe, de constrangedoras, que eu posso falar depois aqui, não sei como é que vai ser de spoilers aqui, acho que algumas cenas Mínimo na parte possível de final, spoilers. na parte final tem 2 momentos catárticos que eu acho assim bem constrangedores. Eu concordo que sutileza não é a intenção forte dele, mas não necessariamente isso faz com que a gente tenha que aceitar. E o tão falado montagem final, que aparentemente foi colocada depois de filme pronto. Parece que foi uma ideia que surgiu depois, né? E que me parece destoar um pouco até do que vem antes, né? Tem os momentos catárticos que eu vou falar só palavras assim pra gente saber. Um trote e
e relacionado a um policial corrupto, né? Me parece cenas bem mal feitas, bem constrangedoras, assim, narrativa, dramaticamente falando, e depois ele solta algo como aquilo ali que parece falar, bom, isso aqui que a gente fez catártico não serve pra nada, porque olha como estão as coisas, né? E me parece destoado o filme como um todo. Mas tem outras coisas que eu acho que enquanto vocês forem falando, eu já estou me sentindo assim. É curioso, Hélio, porque eu vi o filme e no dia seguinte eu saí do filme também pensando em muitas das coisas que você pensou, porque acho que é inevitável você reconhecer problemas na narrativa dessa trama principal do filme, do policial, negro, entre aspas, se filtrando na Ku Klux Klan. E eu até, no dia seguinte, mandei mensagem pro Michel falando, Michel, o filme é uma bagunça, tem várias coisas ali que eu não entendi o tom do filme, eu não achei nada engraçado, na verdade eu achei desagradável, eu acho que o roteiro, para quem for assistir ao filme querendo ver o que estava no trailer, o que está no trailer é a trama central. A pessoa acho que vai se decepcionar muito com o filme, porque eu não acho que o caminho dele seja esse, mas depois eu acho que o filme tem tantas outras coisas, além da trama principal, e essas coisas que eu acho que provocaram para mim um impacto muito grande. Porque eu acredito que o cinema do Spike Lee sempre foi furioso, desde os primeiros filmes, Faça a Coisa Certa e tudo mais. Só que com o tempo ele foi ficando muito fragmentado. Cada filme não é só sobre a trama central, é sobre a trama central e uma série de reflexões que o Spike Lee quer fazer sobre aqueles assuntos, sobre o cinema dele, sobre a América. E ele vai acumulando essas informações dentro dos filmes. Então se eu falar para vocês que Os Infiltrados na Clã é sobre um policial que se infiltrou na clã nos anos 70, eu tô contando, eu acho, 40% do filme. Porque tem muito mais ali. O filme começa falando sobre cinema, termina falando sobre Trump, no meio tem cinema também. Enfim, é um acúmulo de informações ali dentro. Um adendo é que são 4 roteiristas, né? Que eu acho Sim. que já prejudica qualquer filme. É que eu não diria prejudica. Enfim, eu entendo de onde tá vindo, de onde todas as suas críticas estão vindo, concordo com muitas delas, só que eu não consigo limitar o filme a isso. Sim, sim. É como se eu falasse, sei lá, se o Godard decidisse fazer um filme hoje sobre um policial negro infiltrado na clã, eu falasse, poxa, não gostei desse filme do Godard porque a trama foi mal desenvolvida. Não, o filme do Godard tem N outras coisas dentro dele que menos que pra importante mim no são filme do muito Godard é a mais trama. importantes que a trama central. Eu acho que vale comentar algumas coisas interessantes, que até que puxando o que o Hélio falou, o Hélio comenta que o final do filme puxa cenas reais do fato ocorrido. Eu não acho que isso é spoiler, porque tem algumas coincidências. O Spike Lee viu aquelas cenas em agosto do ano passado, que foi da marcha em Charlottesville, quando estava tendo uma marcha sobre direitos humanos, e aí houve um ataque, digamos assim, contra a marcha, e as cenas filmadas pelas pessoas estão ali no final do filme, e quando ele viu, ele quis fazer um filme que dialogasse com aquele tema, e ele encontrou esse material, digamos assim. E o filme estreou nos Estados Unidos em 10 de agosto, que foi o aniversário de 1 ano do acontecimento. É um material inédito, né? Eu não li a respeito, mas me falaram que havia imagens ali que não tinham sido divulgadas. Acho que sim. Acho que algumas das imagens não tinham. Então, assim, o filme tá escancarado que tá nesse contexto. Que surgiu a vontade do Spike Lee de fazer um filme com esse tema por conta desse ocorrido, que depois aí tem o final, a tragédia e tudo mais que tem envolvido. Inclusive ele falou com a mãe da pessoa que morreu naquele momento, então tá tudo envolvido ali. E ele diz, por exemplo, em entrevistas, ele fala assim, esse cara na Casa Branca tá dando sinal verde a Ku Klux Klan, ao neonazismo, quer dizer, o Spike Lee tá mais do que engajado em tentar contar essa história e envolver isso com o universo atual do que ele acha que está acontecendo nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. Ele, inclusive, fala isso em entrevistas que ele acha que não está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, está acontecendo no Brasil, está acontecendo em tudo quanto é lugar. Acho que isso dá uma contextualizada para quem não viu o filme ainda. Agora, falando dele especificamente, eu acho que o filme tem muita questão do humor e da ironia, deixa o filme pra cima. Eu às vezes vejo o filme quase como um estilo meio Shaft, o Blaxploitation dos anos 70, assim, aquela coisa meio descolada, meio swingada. E eu acho que eu gosto do filme de forma geral, mas acho que isso deixa às vezes o filme meio, em alguns momentos, meio bobo. O humor talvez não funcione muito bem, a ironia talvez esteja exagerando
no tom, não na ironia especificamente, mas assim, no tom, ela tá deixando o filme leve demais pra um tema tão pesado quanto ele está sendo. Por outro lado, tem essa coisa do Spike Lee de um, vou fazer um melodrama pesado sobre racismo. Eu vou fazer um filme descontraído e ao mesmo tempo crítico, né? E o Spike Lee tem tudo isso ao mesmo tempo. Então eu acho que talvez o tom da ironia do humor pegue um pouco além do que talvez fosse o melhor tom possível. Chico, fala sobre o filme. Então, eu acho que tem várias coisas aí. A primeira coisa é o seguinte, assim, eu acho que hoje em dia a gente chega muito preparado para o filme. Eu acho que a gente lê muita coisa sobre o filme, lê repercussão, lê isso, lê aquilo, já vai nas pessoas que a gente acha que tem opiniões parecidas com as nossas e já chega preparado para um filme, pro bem e pro mal isso. Porque é legal que, obviamente, você tem informação, você se interessa por filmes a partir do que você lê sobre eles, mas às vezes eu acho que você chega muito... Então, hoje em dia, cada vez mais eu tenho tentado me informar menos, principalmente sobre trama. Então, quando eu fui ver esse filme, eu sabia mais ou menos sobre o que era, mas eu não fiquei interessado em saber se era fato real, se era livro, se era o que é que era. E uma das coisas que menos me interessaram depois que eu saí do filme, eu pensei, nossa, será que o que será essa história de verdade? Assim, ele aí tem um livro lá, tal. Foi atrás de ver o que era o livro. Mas pra mim, eu acho que assim, não me importa muito se o filme reproduz muito fatos reais, uma história real. Me importa muito mais como o diretor encontra nessa história, que pode ser real ou não, uma maneira dele, sei lá, contextualizar uma época, contextualizar uma situação e colocar o cinema dele e as ideias dele dali. E eu acho que ele faz isso muito bem. Uma coisa que eu gosto, por exemplo, o Michel falou esse negócio da comédia, tinha muito uma comparação com Faça a Coisa Certa. Tinha gente, é tão bom quanto Faça a Coisa Certa, é a volta dele, Faça a Coisa Certa. E tinha outras pessoas falando, nossa, tem nada a ver, não dá pra comparar, tal. Eu acho que não dá pra comparar e dá pra comparar sim. Porque Faça a Coisa Certa também tem um filme, tem essa coisa da comédia muito forte. Eu revi no cinema ano passado, teve umas projeções no MS, maravilhosas, inclusive. E eu fiquei esperando, fazia muito tempo que eu não via, fiquei esperando o tempo inteiro, nossa, cadê a inflamação, assim? Demora bastante pra chegar a inflamação, não faz a coisa certa, tipo na meia hora final. E durante muito tempo, ele é uma comédia de cotidiano, sabe? E eu acho que esse filme, ele é um pouco mais caricato na comédia, mas ele tem essa estrutura também de levar a vida na boa, até o momento em que não dá mais para levar na boa. Então eu acho que faz muito sentido a comparação e faz muito sentido achar que não tem nada a ver, porque são contextos diferentes, é outra época, é um diretor que já está com 61 anos, não é mais um diretor novinho que está chegando e tocando o terror. Mas eu acho que é muito coerente com toda a história do Spike Lee. E os temas estão todos ali, e como o Thiago falou, tem muita coisa no subterrâneo ali, em todas as coisas. Para mim, né, em todo esse processo de contexto político que a gente está vivendo agora, para mim fez muito sentido esse filme. Não só falando do Brasil, mas falando do mundo mesmo, como ele mesmo falou, que, enfim, o filme reproduz uma ideia meio que... de como o mundo está hoje, apesar de ser um filme de época, para mim fez muito sentido. Inclusive a gente estava, acho que na mesma sessão anterior, que foi a sessão do documentário austríaco, o Valso de Waldheim, e eu saí daquele filme, eu ia ainda ver um filme depois, eu vi o Spike Lee e eu vi um outro filme depois, desisti, fui para casa, fui beber, fui fazer qualquer coisa, porque o filme me deixou, apesar de ser um filme que tem, sei lá, tenta ter a catarse do final, tenta dar uma liçãozinha no final e tal. É um filme que expõe muito essa coisa do mal da sociedade pra mim de hoje em dia, e me deixa um pouco triste em relação a tudo que a gente tá vivendo hoje em dia. E aí, Thiago? Sim, eu concordo com o Chico, e eu acho que tudo que a gente vê que parece descontrolado no filme, eu acho, mas aí eu posso ter muita fé no Spike Lee, ser fã do Spike Lee, mas eu acho que tá tudo sob controle mesmo, até o tom do humor. O tom ser mais caricato, como se fosse um cartoon,
Me lembrou do A Hora do Show, o Bamboozle, que também tem esse tom, que é como se ele tentasse deslocar aquela comédia para um outro registro, não um registro cômico tradicional, mas um registro cômico de distanciamento e de incômodo mesmo, como se não fosse para rir com o filme, fosse para perceber como aquilo é desagradável mesmo, aquele humor meio amargo. Eu não senti um humor tradicional, um humor para fazer todo mundo rolar de rir no cinema. Não vi isso no filme, mas talvez não tenha sido a intenção dele e eu esteja colocando muita fé no Spike Lee. Sobre o Retrato da Polícia, pelo menos no início do filme, eu notei um certo desconforto ali, sim, do personagem negro entrando na polícia e Até porque como ele é tratado. É a melhor coisa do filme. Até porque ele é o primeiro policial negro naquela corporação, então também vi tem como tem a esse polícia. tema ali. O que eu vejo é que como o Spike Lee ele quer problematizar tudo, ele não queria mostrar a polícia de um jeito caricato, porque seria o caminho mais fácil hoje, né? Hoje Também Mas ele acho. seleciona um policial. Sim, ele escolhe um. sim. E a punição que recebe no final é uma forma também de vangloriar toda a instituição polícia. Eu não acho. Mas eu não Eu- sei. Eu não acho. A crítica do Boots Riley é exatamente isso. O problema, a crítica do Boots Riley é essa, né? É você tirar um fato real. Tudo bem, eu concordo com o Chico que não importa ser baseado num personagem real ou não, mas acontece que ele se baseou num personagem real e transformou em herói alguém que, na leitura do Boots Riley em relação aos arquivos do FBI e tal, não seria alguém para ser feito de uma forma heróica, né? A crítica dele é essa, mas o momento em que você pega aquela cena que vai ao final, catártica, de uma forma em que toda a polícia é boa e você só tem uma maçã podre, né? E corta depois para cenas reais em que a polícia faz parte efetivamente daquilo ali, né? Gera um desconforto que eu não sei se é a intenção dele. Mas até as ideias, o problema, eu concordo que há várias ideias na periferia, mas é a materialização dessas ideias em forma de filme que me incomoda. Eu não acho o humor é constrangedor, mas um constrangedor ruim, não acho que cria uma tensão. Eu acho que é mal feito, tem uma cena que eu não sei por que o Spike Lee quis fazer. Você falou cartoon, talvez seja isso, mas é quando o Adam Drive fala que não é pra matar a negrinha, aí todos os racistas, um plano em cada um close em cada um, com aquele silêncio, por que ele falou isso, não é pra matar? Aí o Adam Drive fala, não, antes de eu transar com ela, alguma coisa assim. Aí todo mundo explode na risada. Mas eu achei caricatura. Mas eu não vejo como uma caricatura uma caricatura descontrolada. Eu entendo que o Spike Lee pode ter queria fazer isso, mas não cola porque há muitas outras cenas sérias. Eu acho que ele flui muito por vários tipos. Ele enfia o nascimento de uma nação ali, sim, que pra mim parece que ele tinha acabado de sair do documentário da Ava DuVernay, né? Aí ele coloca E o Vento Levou sabe? São ideias que já estão também um pouco requentadas. Eu acho que a gente vê, o Chico falou do Valsa para Wallen, eu acho que a mostra tem alertado como está sendo necessário falar sobre certas coisas, e ao falar sobre certas coisas a gente está um pouco já ficando dormente, porque as ideias parece que estão sendo reproduzidas ad infinito, né? A Ava DuVernay já tinha falado sobre tudo que o Spike Lee comenta nesse filme, de uma forma até acho que mais fluida, mais atraente, né? E que acaba descolando um pouco o Michel falou do Blaxploitation, que está no título, acho que está naquela cena final do casal, né? A última cena deles no filme, mas em boa parte do filme não tem isso, tem esse humor rasteiro que entra, sabe, a coisa não cola direito pra mim, e me afasta do filme. Eu entendi, mas acho que você tá buscando fluência num filme que não é pra ser fluido. A última coisa que ele quer é ser fluente, eu acho. Ele tá encaixando ideia. É como se ele fizesse uma digressão a cada 10 minutos ele parasse o filme, olha, agora eu vou falar sobre outra coisa que tem relação com esse filme, mas que não tem nada a ver com esse tom, nem com o fluxo dessa narrativa. Espere um pouco, vou falar e vou voltar. Mas, claro, eu entendo, para algumas pessoas isso pode ser terrível, pode quebrar o filme e destruir a experiência. Só que eu acho que é muito do estilo do Spike Lee. Eu acho que o debate ele vai lançando aos poucos, nas entrelinhas, vai jogando aos poucos, assim, sei lá, eu não vejo
que a ideia dele é ser direto, é ser, sei lá, eu acho que ele quer meio que jogar, meio como se as entrelinhas fossem começando a dominar o filme aos poucos. Uma coisa que eu não concordo com você, essa coisa da visão da polícia, tudo bem, tem aquela cena, que eu também acho nada a ver aquela cena, não precisava tal, mas eu não acho que o filme é condescendente com a polícia não, porque tem um momento lá, um momento do desfecho da trama principal, em que sei lá, não vou dar tantos spoilers. Segura os spoilers. Não vou dar spoilers. Mas a reunião que o grupo de policiais tem com o chefe, assim, termina mal para as pessoas que acharam que estavam conquistando alguma coisa ali. Eu não acho que tenha uma condescendência total com a polícia, não. E eu acho assim, que o discurso, ele tá muito nos detalhes, muito nas coisas pequenas, assim. Eu acho que o Spike Lee cansou de ser um cineasta panfletário, no bom sentido, porque eu acho que ele era um bom cineasta panfletário, e ele tentou, sei lá, relativizar mais o cinema dele e jogar mais... Não, relativizar não é a palavra certa, mas assim, deixar mais... colocar mais nuances ali, para não... sei lá, talvez para perceber que as coisas nunca estão meio que no discurso principal. E eu acho que ele destoa do que está sendo feito hoje, até num filme como Corra, do Jordan Peele, que produz o é um dos produtores do filme. Aliás, o Jordan Peele era um dos... Ele seria o diretor do ele filme. seria o diretor, ele tinha os direitos do livro. É que eu acho que hoje, séries como Atlanta, Corra, você tem um discurso de afirmação e que dizem o termo que se usa tanto, empoderamento, em que você tem que realmente destacar a causa racial e opor a tudo isso que está aí, né? E você destacar, empoderar esses personagens e dar um palco para que eles existam, e que realmente faz todo sentido. A gente já conversou sobre isso várias vezes aqui. É o tema do momento. O que eu acho que o Spike Lee não é um diretor do momento, ele é um diretor de um outro momento, e ele já está numa fase que ele quer realmente problematizar tudo mesmo. Quero Até esse escandalizar. discurso que hoje está em voga, ele quer problematizar. Por isso que a gente vê um diretor que vem e desconstrói o filme dele, falando: você não deveria ter colocado esse personagem do policial fazendo isso e aquilo. E aposto que o Spike Lee falaria: por que eu não posso? Eu posso, eu faço. O Spike Lee até deu uma resposta, não vi a entrevista, mas ele respondeu ao Butzweiler que precisamos da polícia. Ele fala assim, aí. Né? Mas é basicamente isso. Mas eu vou dizer aqui meu momento incômodo da sessão, né? Para ficar como reflexão. Cantinho do pensamento. Cantinho do pensamento. Eu resolvi... foi a única sessão, odeio quando acontece isso, mas aconteceu, foi justamente no filme do Spike Lee. Vontade de ir no banheiro, eu não consegui segurar a bexiga. Fui ao banheiro no meio do filme. E aí eu entro no banheiro vazio e encontro o funcionário tirando o lixo, um funcionário negro. E aí foi que me bateu o incômodo. Olha, cá estou eu numa mostra de cinema, vendo um filme, um cara discutindo questões raciais, no meu conforto do meu pensamento, tentando analisar se isso está certo ou não, se isso está bom ou não, e tacar o negro trabalhando, que não vai provavelmente nunca ver esse filme, né? E fiquei com este incômodo, que foi a única coisa que me incomodou no filme. Que eu acho que um filme sobre essas questões deveriam trazer um incômodo, né? Ele me trouxe coisas que eu acho que a gente já espera certos discursos, né? E eu acho que você queria algo ele, novo, de certa forma, ele de certa Você acha que ele joga pra torcida? Não, eu acho que a gente acaba projetando no filme mais questões do que talvez ele tenha abordado. Ou de forma melhor, não sei. Né? Eu já fiquei com outra sensação, de que o filme tem muita coisa lá que eu não consegui captar. Provavelmente tem porque outras, tem muita né? coisa. Mas a gente... Principalmente sobre cinema. Sim. Eu queria saber onde ele estava querendo chegar com tudo tudo aqui. Por aqui. exemplo, o discurso do Black Panther lá, eu acho a forma como filma é um discurso já batido, que a gente já conhece, mas é um discurso inflamado, é um ator ótimo, num texto bem escrito, filmado de uma forma muito boa. E você tem aqueles close daqueles negros todos olhando. Há um motivo que é o do protagonista ter uma mudança ali, uma reação que eu acho que não vai pra frente, eu acho que é mais um desejo que a gente vê ali como, ele mudou a partir dali. Não acho que acontece isso, mas eu acho que a sequência é muito boa, eu acho que até ali o filme tá indo muito bem, mas depois eu acho que as próprias mulheres representantes da Black Panthers ali estão meio soltas, não tem muita consistência, enfim, eu realmente me incomodei porque não vi um
uma coerência narrativa, não sei, eu não vi as ideias projetadas de uma forma interessante. Que talvez seja o que o Chico falou, né? A gente às vezes cria uma expectativa que não é atendida e talvez não seja coisa ruim. Pode ser. Né? E lembrando que a gente nem falou aqui que tem uma história de amor no filme, né? Inclusive A gente isso. não que falou, é a gente não ruim. tocou nesse ponto. Eu falei que a história de falou amor que é não ruim, vai. tá bom. A gente... A história não rola. Pra mim, a história de amor é entre os racistas. O casal de racistas lá se ama profundamente. A gente nem falou que o quanto Adam Driver tá no filme, que acontece separadamente. Você falou dos né? racistas, eu critiquei, mas eu acho que de uma forma pra defender o filme, quando eu acho que... finalmente. Oh, meu Deus do céu. Não, porque Olha o estado desse país, dessa varanda. Não, porque eu acho terrível, eu acho ruim essa ideia de que o racismo vem a partir de pessoas grosseiras, caipiras, burras, etc. E eu acho que o filme não Rotular simplesmente como só isso, né? Mas ao mesmo tempo talvez o Spike Lee esteja fazendo uma crítica ao alt-right, que eu acho que é um grupo que realmente só tem gente débil mental, né? Então talvez seja Mas isso. acho que é, cara. Só isso. Porque eu lembro que ele... Mas não é só isso, mas né? assim, a estrutura... Ele falou que se interessou por... Só tentando amarrar isso, ele falou que se interessou pela trama porque ela falava muito sobre os dias de hoje e principalmente sobre esse nascimento da alt-right, que ele fala que é um fenômeno global, mas o Trump, ele dá validação para isso. Ele chega lá, no momento em que ele não se impõe contra a alt-right, ele está validando. Então ele está validando a Ku Klux Klan. E por isso que o Spike Lee acredita que esse filme tenha um interesse para os dias de hoje. E, na minha opinião, isso valida essa intenção dele de não fazer um filme nem realista, nem um filme que vá fluir agradavelmente, mas um filme muito marcado nas posições dele. Com Chirac, eu acho que lá fluiu bem melhor. Então, mas Chirac, você não acha que tem o mesmo tom? Eu achei um tom muito parecido. Mas eu acho o Chirac mais provocativo até. É mais provocativo, acho que tem mais consistência, eu acho que tem mais cenas memoráveis. E eu acho o Chirac um filme mais... Mas falando no tom do sabe humor que eu do acho? Chirac. Sabe uma coisa que eu acho? mais furioso. Eu acho assim, o Spike Lee, eu não vejo agora, mas assim, ele tem muitos e muitos filmes durante muitos anos. Ele já tocou nesses temas muitas e muitas vezes. Eu acho que o tempo inteiro ele tá tentando, sei lá, ir por um outro viés ou fazer uma coisa complementar e talvez não em todos os filmes chegar no mesmo ponto, Ou entendeu? seja, o Jordan Peele que deveria ter dirigido isso. Não sei. Eu acho que não. Eu gostei da versão do Spike Lee. Não, então, acho que a versão do o Peele ainda tem que provar. eu acho que a versão do Jordan Ele Peele, fez um filme, a versão né? do Jordan Peele seria a trama central. E poderia ter sido um filme muito bom, muito engraçado, mas seria um filme totalmente diferente. Ah, não, isso com Totalmente certeza, com certeza. Assim, eu tava falando do Chirac, eu acho tudo isso, eu acho que o Chirac tem algumas coisas mais bem resolvidas, mas eu acho que como o filme Furtado na Cama é um filme melhor, porque eu acho ele um filme mais completo. Eu acho que ele é um filme que fala com mais temas, mais vozes e ele tem até um acabamento melhor, como filme, como cinema ele parece melhor. O Chirac parece realmente um filme menor com um tiro certo, sabe? O Furtado na Cama parece uma propulsão de ideias e críticas e desejos e comédias e humilhações de alguns personagens que se torna uma resposta poderosa para o mundo de hoje. Eu acho que é a grande força do filme do Spike Lee. Cris, você está aqui meio gripadinha, meio quietinha, mas conta pra gente aí, tem feminismo no filme, o que você achou do Spike Lee? Conta pra aí. Então, eu concordo em alguns pontos com o Hélio. Porque pra mim, eu achei o filme até, como se diz, que pode até pegar um público maior, assim, no sentido de que, pra mim, eu não vi muito subtexto, assim, ou pelo menos deixas que poderiam levar. Eu achei que a trama tava ali, era aquilo mesmo, de aquela coisa da história que precisa ser contada, do Spike Lee querendo dizer aquilo, e pra mim, ele acaba com qualquer sutileza quando ele faz o encerramento daquele jeito. Então, tipo, essa história eu quis contar por causa disso mesmo. Então, na hora que você dá imagens da vida real, que é o que a gente sempre fala aqui, eu acho que você está assinando, né, o que você quer. Mas o conjunto todo eu gosto. Eu acho que o filme é eficiente. O que ele quer entregar, eu acho que ele entrega. Eu tenho algumas reservas com algumas atuações mesmo. Pra mim, o David Duke, entrega. Aquele ator não... O Topher Grace? Topher Grace não dá, gente. Gente. É entregar... O Dead Seventh Show mesmo que o Spike Lee fez, né? Demonizar mesmo, cara. O cara ia ser um babaca, ser um idiota. Mas ele legal. é um babaca, né? Não, é isso.
Não, o que eu acho, eu concordo que nem todas as atuações me chamam a atenção. O que me irrita um pouquinho desse personagem é a peruca dele, porque eu ficava olhando o tempo inteiro pra peruca e não conseguia isso. nunca entender ele como uma pessoa humana. Mas sabe, você só consegue acessar esse tipo de pessoa de uma forma caricata. Acho que sim, né? Não tem O Três muito- Anúncios para um Crime fez isso de uma forma mais... Pode O Spike Lee não vai ouvir a gente, mas é muita sacanagem estar falando com o Spike Lee e esse filme que eu detesto muito, né? Mas tem essa questão de você só poder validar um personagem como esse através da caricatura, através de ser um loser. No Três Anúncios para um Crime ele tem aquela mãe que subjuga ele e tal, e não consegue... Tá aí, talvez um filme mais sério sobre esses personagens, assim. O que faz essas pessoas... Que é uma coisa do Brasil hoje também, né? O que faz essas pessoas falarem, pensarem da forma que fazem, que não seja feito dessa forma ridícula pra gente rir do grotesco, né? Não sei. Talvez não seja o Spike Lee o cara que vai fazer isso. Não sei, mas eu acho que também a visão do Spike Lee em relação a esse cara é a visão de um cara grotesco. Talvez seja o que ele... Porque é mesmo, né? Porque ele é E é o mesmo, filme, e é o porque filme ele que é... ele quis fazer. pra Né? ele é eu, isso. eu acho que a gente cobrar realismo desse filme. Mas assim, eu eu acho acho por um que não. caminho Isso que é o filme nem tá abrindo. Isso é um ponto até dúbio. Quando o filme não faz a caricatura, as pessoas não falam que tá humanizando demais um personagem que devia ser altamente criticado. Talvez. É meio complexo isso. A gente criticar um personagem que tá sendo caricaturado, porque se você humanizar, aí tá sendo bonzinho demais com o personagem. Então é uma escolha, simplesmente uma escolha de como o personagem vai ser utilizado. Né? Exato, Michel, acho que é isso. Acho que a palavra é essa, é uma escolha. É ingênuo achar que o Spike Lee não conseguiria fazer um filme humanizando os personagens. Ele conseguiria, óbvio. A escolha dele Será que a gente quer transformar numa caricatura. Ele fez o que ele queria? Ele tem uma opção muito clara no filme. Pra mim, pelo menos, o caminho não é realista. Ele não quis fazer um filme dando vieses emocionais e psicológicos pros personagens. Não, é uma charge, o tom é de cartoon e é isso. Não é o Damien Chazelle pronto, querendo pra imitar mim tá detalhe muito por claro. detalhe como foi Enfim, as coisas que Eu aconteceram na até Lua. acho, assim, por exemplo, a história de amor, eu acho também fraca. Não funciona, talvez, mas não sei se foi o foco dele. Não é, acho que ele não Também tava acho nem que não. só, né? Também acho que pra não. isso. O que eu acho curioso é um personagem que passa completamente despercebido e tem um momento vital na história, é a esposa de um dos líderes da turma ali. Sim. Que também é caricata, porque ela é aceita ultra, tudo que sim, o cara é ultra faz, caricata então, e depois ela tem um momento importante no filme. Eu acho que é um personagem porque tem uma situação, é uma mulher ali, anos 70, nós estamos naquela época, hoje nós estamos dando espaço para mulheres, imagina nos anos 70, né? E ela acaba ali como sendo a dona da casa que oferece, sei lá, lanchinhos para os organizadores e depois ela acaba tendo um papel importantíssimo no filme e no que acontece. Então, e acaba passando completamente despercebido, né? Quer dizer, Então, será que ela era tão pequena pra assim? mim não foi despercebido, não. Eu acho, inclusive, aquele personagem, Ela é por mais caricato mais que ela manipuladora do que parece, eu acho. Manipuladora eu não digo, mas por mais caricato que ela pareça, eu acho ela muito real. É Consciente do seu papel. É a personagem que é consciente do seu papel e que ela acha que ela tá certa. Eu acho que ela funciona daquele jeito. Eu acho que, sabe, tem toda uma população assim. Eu acho que ela fala muito do que o mundo tem hoje. Bia Dória, né? Chico entregou. Bem, Enfim, então, é claro, mas né? só- Hoje, no mundo que a gente tá vivendo, então, as caricaturas... Cara, eu o acho. filme tá quase realista. Sabe, mesmo. até fisicamente ela me lembrou um pouco, e de uma maneira totalmente diferente, a personagem do episódio do Alexander Payne no Paris Eu Te Amo. Que é a Margot Martindale que faz. Ela Que é a lembra muito americana fisicamente, que vai para Paris e que se Encanta com a cultura francesa. com a cultura francesa, só que ela é rasa, ela é burra, ela não tem informação e tal. Pra mim, é a mesma personagem, entendeu? Só que ela, tudo bem, aquela personagem é uma personagem ingênua, boba tal, mas eu acho que essa ingenuidade pode virar aquilo também. Eu acho que tá ali no mesmo universo, transita no mesmo universo. Só uma coisa que a gente não falou, mas assim, o protagonista do filme, o John David Washington, é filho do Denzel Washington. Eu não sabia nem que ele existia. Também não sabe, tô sabendo agora. E sabia. eu achei ele Filho muito dele. bom. Ele tem 30 e poucos anos, assim. O primeiro filme dele foi Malcolm X. mas Ele bebê, com 6 anos, ele tem uma cena no Acho que ele faz o filho finalzinho. do Malcolm X? Não, eu não lembro, mas eu li que tem uma cena que tem parece umas 4, 5 crianças com alguma falinha e ele é um das crianças ali. Eu acho que ele encarna bem o filme. Talvez não seja uma grande interpretação, mas eu acho que ele
assume muito o tom do filme. Ele combina com esse tom acho descolado, que ele eu acho. faz, é. assim. Eu gosto do Adam Driver também no filme, não acho incrível a atuação dele, não. mas Ainda eu falta gosto uma indicação ao Oscar pro Adam Driver, né? também. Então, estão cotando o Adam Driver por Vai esse chegar filme, lá, né? né? Vai chegar lá em algum momento. O filme tá cotadinho pra algumas categorias, como a gente falou no começo. Eu acho que ele vai entrar em filme diretor. Até porque tá tudo tão aberto que da maneira que vai se organizar precisa de um nome com assinatura. E eu acho que esse nome é o Spike Lee. Thiago Faria, mais alguma coisa ou vamos pro Metavaranda? Vamos pro Metavaranda? E qual a sua nota de Metavaranda? Eu vou dar nota 8. E aí, Hélio Flores? Não se sinta pressionado. Você quer pensar mais um pouco? Tudo bem. Não, Cris, eu qual vou. que é a sua nota? Eu vou dar nota 5. 5 tá bom. 6,5. Chico, eu vou dar nota 7. Eu vou dar nota 7 também. Com esse mar de notas, Infiltrado na Clã ficou com 67 no Metavaranda. Está aqui na varanda, convidadíssimo para a festa de fim de ano do Varanda Awards, provavelmente. Um ponto atrás de Nasce uma Estrela, tá ali disputando o Oscar pau a Quem pau. diria, hein? É. Ô, meu Deus do céu, que vergonha. Acho que eu perdi. Vou pular da varanda. Acho que eu perdi meu título de honorário depois que eu baixei a nota do. Eu vou pular da varanda, isso é uma vergonha. A gente vai falar sobre mostra agora de São Vamos falar Paulo, sobre né? mostra. E Tem algo a comentar ainda? o Hélio tá acompanhando a mostra esse ano aqui, assistindo a exausto. vários filmes. E esse ano a gente falou no... Esse ano e todos os anos. Sim, exato. A gente comentou que a programação tá superior aos anos anteriores, até por uma questão logística ali, porque a mostra vem antes do Festival do Rio. Eu queria saber sobre agora a experiência do Hélio. A programação tá boa mesmo? Você tem Não está. Ah, Não estou gostando, porque é a primeira mostra que eu venho que eu não vou ver um filme de retrospectiva. Ano passado eu assisti tanto o filme do Vecchiai ali e da Agnès Varda e todo ano você consegue, meu prazer maior da mostra é ver esses filmes. E este ano eu não vou ver nada porque a mostra mudou pouco isso. quase Eu não entendo teve. que teve questão Questões de financeiras, orçamento. com certeza. Entendo isso. Gostei muito dessa ideia do Festival do Rio ter ido pra frente, porque senão alguns dos principais filmes do ano não viriam. E você reclamava muito disso, né, Hélio? Eu reclamava pra caramba. Agora eu vou ter que reclamar da retro... Mas pra reclamar de uma das coisas, eu preferia continuar reclamando Não, entendi, disso. entendi. Mas só essa questão dos filmes mais recentes, acho que é legal até Eu acho contextualizar pra quem tá ouvindo, que antes o que acontecia é que quem vinha de fora de São Paulo pra acompanhar a mostra, como ela ocorria depois do Festival do Rio, vários dos filmes muito importantes do ano não eram exibidos aqui. Por causa da regra do ineditismo. Pois é, É uma então- regra do ineditismo que ninguém entende, mas basicamente nenhum filme pode passar no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, que se passou não passa na mostra. Só os internacionais, né? Os nacionais não. exatamente. Mas eu acho que talvez seja a primeira mostra que a gente tem os vencedores de Cannes, Berlim, Veneza e Locarno. Desde que do ineditismo, sim. Já teve antes, Antigamente, então. Acho que sim, é. Porque antigamente não tinha isso, aí Mas passava porque tudo. alguns sempre estreavam antes. Também, tem uma coisa acontecia. assim. É. Mas fazendo as retrospectivas, claro que o problema foi de orçamento e eles acabaram fazendo opção por... Tipo, tem alguns filmes nacionais que estão sendo como retrospectiva, como Frisando Velho, como Central do Brasil, como uma forma de ter, né? Tem o Fassbinder, mas é muito pouco. Mas é porque talvez fosse muito mais caro, né? Porque os filmes novos hoje em dia não vêm mais as cópias, né? É tudo passado E tem digital, uma mini então... retrospectiva do Lars von Trier, né? Três filmes, né? antigos, Mas né? Da primeira fase da carreira acho que dele. a questão financeira, porque os filmes de retrospectiva, eles vêm as cópias, né? A coisa da importação, então... O orçamento foi obrigado a ser... E aí os seus retrospectivas foram agora, eliminadas isso é no porque a momento. Renata de Almeida não me ouviu. Porque se ela tivesse me ouvido, eu falei assim, olha, quando ela inventou aquela coisa há uns 3 anos, que teve aquela mostra que teve uma parceria com o Instituição Film do Scorsese. Foundation do Scorsese, que passaram assim, uns 15, eu acho que uns 12 filmes, Nossa. talvez. Maravilhoso, de vários lugares do mundo, tal, de várias épocas incríveis. Você, gente, deixa isso fixo, faz uma sessão da mostra só com isso, faz uma parceria fixa. Não fez, não me escutou. ouviu, Tudo bem. entendeu? Vamos Poxa, começar a falar de Renata. filmes então agora? Já que já fizemos a nossa criticazinha e o nosso elogio à Você vê, né, Michel? Ninguém tá competição. satisfeito, né? Nunca Chegam estão. os filmes de todos os festivais e o problema é retrospectiva. É assim. Tem pouco filme pra ver. Aí tem um ano só com retrospectiva, não tem os filmes dos festivais. E a vida Michel segue. Simões, Eu você começa. começo, que é Você sua habilidade. começa. Então eu vou começar com o meu filme favorito da mostra, pronto. Que acho que não tá sendo tão falado, que chama-se Imagem e Palavra, Jean-Luc Godard. Olha, Achei incrível. fanboy. Não sou fanboy, Me pelo surpreendeu contrário. essa opinião. É, agora. eu
não gosto de vários filmes dele dessa época mais anárquica, digamos assim, mas eu acho que quando ele parece um velho rabugento só, eu não gosto. Quando ele não, além do velho rabugento, ele tem ideias, coisas diferentes, como foi, por exemplo, o anterior, como tem esse agora, me agrada mais, porque tanto ele inventa na questão da montagem, da imagem, da coisa desconexa, quanto ele traz temas importantes como, sei lá, a visão do mundo da Arábia, que hoje qualquer árabe é um terrorista, alguém que do tem mundo que ficar, árabe, né? você tem que ficar distante porque vai explodir a bomba daqui a alguns instantes, e ele traz isso para um questionamento. Os árabes são árabes, como os brancos são brancos, como os negros são negros, como os asiáticos são asiáticos, quer dizer, tem gente boa, gente ruim, tem tudo ali misturado, e ele traz isso desse jeito Godard de fazer cinema. A terceira parte do filme é mais focada em resgatar isso, em resgatar a Palestina, resgatar tudo, mas as outras duas partes é mais essa coisa que vem um pouco do filme anterior, mas não só de criações, imagens, né, edição, tudo junto, misturado. Eu acho que é um filme muito potente e que vive voltando em torno de pedir remakes. Acho que estamos precisando de um remake desse planeta para ver se o planeta, se fizesse de novo, conseguia fazer um planeta um pouco melhor. Eu gosto de como ele pega esse registro do século XX, do século XXI, assim, que conta através do cinema, através de pinturas, através de forma de expressão, e monta daquele jeito Godard mesmo, né? Encontrando uma ordem no caos. Eu acho também que é o filme mais bem amarrado nesse sentido de ter um foco dele. Não vou comparar, né? Porque não é comparando que o Godard não tem foco, mas nesse filme eu acho que ele tem o mecanismo dele que ele encontra, eu acho que mais me envolve mais. E depois ele vai para a parte árabe, mais pro fim do filme. Me perdeu um pouco ali, na verdade. Assim, eu tava gostando muito daquela coisa de citar filmes, de citar, sabe, de encontrar conexões, né, entre os filmes, as pinturas, as imagens de vídeo e tal. Eu gostei bastante também do filme. Mas você não gostou tanto? Eu gostei 3 estrelas e meia. Tá bom. É isso. Tem Meta varandinha 7. Você curtiu? Não, eu curti, mas você tem uma crítica que eu fiquei muito irritado com Godard, com a frase que começa o filme. Por ordem dele, alguns diálogos não serão legendados. Aí eu precisava aprender francês porque tem vários diálogos em francês e às vezes começa a tradução e corta. Aí assim, eu vou esperar o grupo ArtSubs tomar uma providência pra poder assistir o filme de Resolver novo. esse problema. Bom saber, vou pular esse filme da Mas morte. você sabe Irritado que com isso, caramba. Você sabe que isso me aconteceu uma vez no teatro. A Isabelle Huppert veio pra São Paulo fazer uma peça lá. Eu tô assim, nossa, que chance incrível de ver a Isabelle Huppert. Mas eu não sei nada de francês, não vou ver a peça. Mas não, vai ter legenda na peça. Olha, vou assistir. Nossa, não é possível. Aí tal. Aí fui no Sesc Consolação lá assistir a Isabelle Huppert. Aí era assim, ela falava um texto enorme em francês, aí vinha uma frase, uma palavra, uma coisa. Mas assim, tudo bem, eu vi a Isabelle Huppert de perto. Tá tudo certo. A Ele legenda teve fazia essa parte do coisa. conceito ali da peça. É, Não era exatamente. pra te localizar na peça. Não tinha. tava nem, a não legenda era tava você cagando entender. pra você. Não, você Aí pega Mas já falaram. aconteceu isso no outro filme do Godard também, que eu não tô lembrando qual, mas na versão que passou nos cinemas a legendagem vinha... Mas será, ele, que a gente precisava vinha- realmente de todas Então, as legendas? alguém me falou assim, não, é porque provavelmente aquele momento ele queria que vocês focassem nas imagens. Ele falou, dane-se, eu quero ler, eu tenho o direito. de O saber Hélio, que o Hélio tá hoje sendo dito. tô notando uma vibe fundamentalista aqui nos Eu comentários. vejo a do Hélio. imagem se eu O quiser. Hélio se quer eu quiser ler e- a legenda, eu me deixo esse direito. Eu quero ter o Então, direito, tá certo. aí o recado agora é para o grupo ArtSubs, por favor. Vamos quando trabalhar sair, nisso aí. Trabalhe, por favor, traduza tudo. Se não entregou o filme que o Hélio quer receber, ele vai atrás e vai fazer. Vamos fazer Isso mudar. Eu não sei, eu acho que ele, como tem essa coisa tão fluida, ele tá ali, ele tá narrando o filme, né, a narração em off é dele, que as repetições de ideias são a todo momento, que eu acho que ele tá ali falando em francês e tá falando assim, ó, não precisa prestar atenção em tudo que eu vou falar, porque eu vou ficar meio que repetindo os meus temas. Então, se flua mais pelas imagens do que pelo... Michel, mas eu concordo com o Hélio. Não, claro. Porque pro público francês já não precisa prestar atenção, mas você tá entendendo tudo, né? Mas não precisa prestar atenção. Mas não tem só francês ali. Não, e assim, Ah, se entendi. fosse... É uma se for- Babel. mas a maior Claro parte que é francês. o que ele fala é em francês. Faria até sentido se não traduzisse os diálogos em árabe, mas traduzisse.
Brasil. Ah, tá. Então foca o público francês. Entendi. E Tá eu bem explicado. assisti o filme lá quando eu tava viajando em Nova York e passou exatamente do mesmo jeito. Né? Ainda mais com orientação legenda em do inglês, ou diretor. seja, pra mim ainda foi um pouco mais. Enfim. Mas eu gosto do filme. Que bom. Antes que o Michel. Mas Hélio, compara... é que eu não vi ainda. Eu, dou gosto muito do Deus Godard. é a linguagem Meu meta melhor. varandinha é 7. Tá. O Hélio falou que a Deus a linguagem é melhor. Eu não eu acho. tô tentando é me localizar, diferente. porque Eu eu, não acho adoro a Deus a diferentes. linguagem. Eu- É bem diferente. Eu acho bem diferente. Acho que ele tá mais próximo Mas parece de... muito a muitas outras coisas. Sim, tá É. mais próximo dos filmes um pouquinho anteriores a Deus e a Linguagem. É, Eu esqueci eu os também nomes acho. agora. Tipo, Nossa música. nossa Filme música. socialismo. É. Filme socialismo eu não mas- gosto. Mas até o filme social. Eu acho que nossa música ainda é mais É parecido. porque nesse É. não tem material nenhum gravado por ele, né? Não. Não, é É um tudo vídeo montagem. ensaio, Ele dá é. um fio narrativo no filme Socialismo, por exemplo. Sim. Né? E esse não. Tem- Esse é um tem- vídeo esse, ensaio. esse é mais próximo do história do cinema, né? É, Ah, sim. É, pode ser. exatamente. Vamos fazer uma... Ninguém tá vendo, mas vamos fazer o sentido horário? E aí, Thiago? Pois é, eu vi o filme que o Chico recomendou na semana passada. Lá vem. Que eu, infelizmente, não consegui memorizar o nome, mas o Chico vai me Nossa, ajudar. que bom esse filme. Eu não me importo se entrar na história como bárbaros. Eu filme não me romântico. importo Se se entrarmos na história história como como bárbaros. bárbaros. Então, achei bem legal, Chico. Boa recomendação, porque não estava na minha Muito bem, programação. Thiago. Você tá olha, cada Chico, vez melhor. E, Chico, eu vou te dizer uma coisa. Ah. Na fila, umas 5 pessoas vieram e falaram comigo, eu tô vendo por causa do Chico. E a sessão ficou Nossa, lotada. 5 pessoas? Sim, olha seu poder de influência. Influencer. A sessão ficou lotada pra Aham. ver esse filme, que é um filme difícil, tem 2h30, é um filme É. romeno, muito. Tem muitas diálogo. ideias ali muito diálogo também. Não, Tem e o próprio... Felizmente, todos traduzidos. Todos traduzidos. Tem, De romeno, tem né? um lado ali teatral que pode afastar algumas pessoas. É um Eu filme achei difícil mesmo de super entrar. interessante o filme. Toda essa parte que você comentou na semana passada sobre essa discussão de um país, não só revendo a história, mas negando a Aham. história. Por mais que você diga que aquilo aconteceu, as Aham. pessoas não estão nem aí para isso. É. E a gente vê uma relação com a realidade brasileira de hoje. Total. Mas um ponto que eu gostei muito é da maneira como ele desenvolve a personagem principal, porque ele dá tanto tempo para que a gente conheça o cotidiano dela e a maneira como ela trabalha e a forma como ela conversa com as pessoas, as relações que no final do filme eu tava sentindo como uma personagem que realmente tivesse existido, né? Uma personagem Aham. muito real, muito muito verdadeira. Eu gostei. Além de tudo que o filme tem de interessante e urgente, eu acho que é o filme mais urgente que eu vi da mostra desses que eu vi essa semana. Tem esse lado de construção de personagem que é algo que me atrai muito e tem me atraído muito nos filmes que eu vejo. Quando o filme não constrói o personagem de uma maneira que me pareça muito vívida, e quando o filme tem essa intenção e não a intenção de transformar numa caricatura, me decepciona, eu não consigo me envolver. Um dos que eu não consegui me envolver muito por causa disso especificamente foi o Guerra Fria, que é um filme super comentado. Mas esse romeno eu achei que constrói a personagem de um jeito muito complexo, você sai do filme quase querendo mandar um e-mail pra ela, assim, eu entendo Amiga. o seu sofrimento, segue Oi, em frente, amiga. faça um próximo espetáculo, enfim. Vale a pena ver, belo filme. Do filme dirigido pelo Radojud, que fez a Ferim, né? Acho que é o filme Verdade. de festival mais Inclusive, conhecido. Fica a recomendação, tanto o Aferim quanto o Corações Cicatrizados, que eu acho que foi um filme menos visto dele, que também passou na mostra 2 anos atrás. E filmes bem diferentes entre si, Bem- né? filmes bem Bem diferentes diferentes, entre si, inclusive os no três. método, né? Mas na os maneira- três sempre preocupados com a história do seu país. Eu acho que talvez ele se destaque justamente por isso. E fala de uma forma... Não é agressiva, mas é um cinema muito forte, com um certo tesão e com coisas desagradáveis. Os Corações Cicatrizados é o protagonista o tempo todo, também são mais de 2 horas, se eu não me engano, numa São- maca, É. né, num sanatório, com problema na coluna, me identifiquei super. E num quadro acadêmico, né? Me É um filme lembra- exaustivo, né? exaustivo, com uma cor muito bonita, que é o que não tem, o Aferim é preto e branco, esse esse também não é focado bem no plano, na concepção de um quadro, e o Corações Cicatrizados e é muito interessante, que eu quero rever, porque esse filme eu vi bêbado, inclusive. Uma sessão bem especial. Vale rever, então. Na Mas mostra eu acontece acho- isso, a gente tem a primeira impressão. Filmes que eu vi primeira bêbado. impressão, e eu acho que já vale a pena uma maratona com esses 3 filmes dele. Ele tem mais um que eu vi, que é Ele do ano tem um passado, que chama documentário A Nação recente. Morta, que é um Ah, documentário. eu vi também. Passou Esse eu em- gosto menos. Eu também gosto menos, passou em Curitiba, no festival de lá. Olhar de cinema. É um nome a se destacar aí. Mas que vai vier completando de novo. a carreira dele aí
Também é branco e preto, falando sobre a cultura É um romena, documentário, uma questão política também, mas eu acho ele menos impactante que os demais. Você quer falar do filme também, Du? Não, Já porque tá falado. na verdade ele seria o meu também, Thiago já roubou. Não, mas fala outro, pode Pode falar. falar o que você quiser. Pode falar de Outro inclusive destaque. de que Não, eu nem sabia que era pra falar um filme. Assim, eu tive algumas surpresas na mostra. Esse não é bem surpresa, talvez seja o meu favorito também, mas eu já estava ansioso por ele, né? Mas eu vi, o primeiro filme da mostra que eu vi foi um documentário sobre um tenista que eu vi pra encaixar, porque não tinha nada pra ver, e acabou sendo um dos meus favoritos. É o John McEnroe, Em Busca da Perfeição, que eu acabei descobrindo que não era um filme, um documentário sobre um tenista, e sim um documentário sobre o próprio cinema, né? Ele começa já com a frase do Godard, o cinema mente, o esporte não, e parte através de ideias do Serge Daney, que também via o cinema como tênis, né? Para o Daney, o cinema, a questão maior do cinema era o tempo, e o tênis era um esporte focado nisso, em como se lida com o tempo. Aí inclusive faz até uma comparação, uma partida que tem a duração de um episódio do Hitchcock e uma partida tal que ele citou, uma final que tem a duração se você assistir os 3 Poderosos Chefão com um intervalo de 1 hora cada, daria essa partida. É né? um jogo, inclusive, que tá no filme Borg vs McEnroe. É essa partida? É. Ah, não sabia. Eu não vi esse filme. Fiquei com vontade de ver, porque o McEnroe também é uma figura que é vista de uma forma que os documentários normalmente não veem, né? O filme não sai da quadra, não sai do McEnroe, né? Pega material dos anos 80 de documentários feitos na época. O McEnroe é visto como um cineasta, porque ele também, todo o seu talento e a forma como ele lida com o tempo, ele é visto como um cineasta. Então é um cineasta filmando a partir de imagens de um outro cineasta que fazia documentários esportivos, que também não se via como alguém que fazia programas televisivos, que ele achava que estava fazendo algo diferente, filmando um outro cineasta que é o próprio tenista, né? E as ideias são muito boas. A parte final é toda dedicada a uma final que eu não conhecia, não sabia o resultado, e não vou falar aqui que talvez não conheço nada de tênis, e fiquei encantado mesmo com a forma como ele trata as coisas no filme, a montagem, as ideias, a relação cinema-esporte, tudo, e o próprio tenista McEnroe, que me deu vontade de ver o filme, que eu nem sei se é bom, É bom. mas é uma figura bem É um interessante. filme interessante, sim. É correto, né? É legal. E aí, Chico? Ontem eu Queria ter visto vi... esse documentário, mas não consegui ainda. Ontem eu vi um filme que eu adorei, pra mim foi meu favorito até agora, que se chama Amanda. É um filme francês de um cara que tem o nome dinamarquês, o sueco, que é Michael Hars, uma coisa assim. Que é um filme que me pegou completamente de surpresa, eu não tava nem programando ele. Aí a nossa amiga Márcia falou que tinha assistido e tinha adorado. E eu tinha lá, consegui encaixar e tal, fui assistir ontem e fiquei impressionado. Acho que é um filme super improvável, um filme delicado, um filme que fala muito do cotidiano. Ele parece uma comédia romântica, sem ter um romance propriamente dito, bem no estilo... É como se o Paul Vecchiali fizesse um filme pop nos primeiros 30 minutos. Pop no sentido de carinhoso, assim. Eu acho que os filmes dele são mais cerebrais e tal. É um filme muito carinhoso e tal, não sei o que lá. Tudo muito simples, sem conflito, até que acontece tem um evento no filme que muda tudo e que as pessoas têm que reorganizar a sua vida, seu pensamento, sua coisa. Então tem uma mudança de trama que muda, inclusive, o estilo do filme. E a partir daí as reflexões são muito básicas, muito, muito simples, assim, mas ao mesmo tempo super profundas, assim, super bonitas, e a maneira como o cineasta encontra de se desviar do lugar comum, assim, eu fiquei encantado, assim, encantado. É um filme que eu veria de novo várias vezes. E é um filme que vai estrear, tá? Ele tá legendado já, foi comprado pela Movision. Fica a minha recomendação, acho Amanda um dos grandes filmes da mostra desse ano. Muito bem. Eu vou trazer o filme do Jafar Panahi, Três Faces. Vocês viram? Eu vi. Vimos. Eu
gosto bem, eu acho que foi surpreendente. Ele tá lá, continua com aquela proibição, prisão domiciliar, proibido de filmar e continua entregando um filme. Como é por ano, isso, a cada Michel? Eu 2 anos. perguntei na saída pra algumas pessoas. Como é isso? Ele é proibido de filmar e todo ano ele tem um filme. Pois é, eu não sei. A mobilidade, É que eu não- como prisão coragem, domiciliar, né? se ele... É que eu não vi o 3 fácil ainda, mas os outros que ele fez preso, você nota essa limitação, tá muito claro no filme. Mas nesse esse eu não, não sei. nesse ele Viaja viaja, pelo é um interior road do Irã. movie. Maravilha, então. É. Ele tá prisão domiciliar mais Mas flexível. que o isso. anterior já era com o Tax Terani. Ele aprova o saidão. No táxi ele ele já aproveita tá- o saidão no de táxi Dia ele das já tá Mães e lá. vai Então, fazer. esse é o quarto filme dele que ele faz nessa Isso. situação, né? Ele fez Isso Não É um Filme, que é passado basicamente Dentro de coisa, casa, então ele tem num medo de apartamento. sair, É. ele Não, tem o medo filme- de sair. Não, isso não é o filme, é num apartamento e o outro é numa casa. Um outro é numa casa. Aí esse numa casa também, ele se desloca pra lá, mas assim, a ação basicamente dentro da casa. O taxiteirante, assim, meu Deus, vai ser pego no meio da rua. E aí tá o filme inteiro aquela tensão. E nesse, me deu a A impressão... atenção pra você foi essa? Acho Eu que fiquei tenso, Que cara. ele podia ser preso. ele vai ser preso, meu Deus, Sério, o diretor. como fica quieto. assim? O cara tá em prisão domiciliar e ele sai na rua de taxista, tá achando que tá... Eu não sei se a prisão domiciliar já não foi, tipo, diminuída, se ele já eu- pode sair, eu mas ele não fiquei- pode filmar e continua O que eu filmando. fiquei pensando é o seguinte, ele não deve E o poder Festival de sair Cannes do- brigou com o governo que queria que ele fosse convidado pra apresentar, quer dizer, o governo sabe que ele tá filmando. Ganhou o prêmio lá, né? Eu acho que tem uma combinação de, tipo assim, ele não deve poder sair do país, mas o povo deve... deixa ele fazer as coisas dele. A gente vê o filme, nota de que as boa. instituições não estão funcionando Funcionando Não no estão Irã. funcionando no Irã, não estão funcionando Cadê mesmo. a Lava Jato Mas ao iraniana mesmo pra tempo é controlar muito isso? simples, né? E assim, eu acho que ele continua filmando porque ele arrumou um método muito simples. Ele pega uma câmerazinha portátil e sai lá gravando loucamente e tal. Desafia a de boa. polícia e vai. E vai. vai que vai, é. Mas E é um filme bem curioso, é um filme poderoso, é um filme que eu acho que dialoga muito com o cinema do Abbas Kiarostami, que inclusive o Parra, quem não conhece, começou como assistente do Kiarostami, porque vai pra uma aldeia e conversa com os locais, digamos assim, e aí tem um foco, claro, numa garota que queria ser atriz, queria fazer um curso de atriz, e ela toma uma atitude destemperada, digamos assim, Destemperada. Temperada foi ótimo. pra chamar atenção, né? E aí o Panahi e uma outra atriz vão procurá-la pra ver se conseguem reverter o que tá acontecendo, alguma coisa assim. Então tem um pouco a ver com a história do cinema iraniano, tem ali momento 3 fases de 3 gerações diferentes de atrizes de alguma forma, mas também tem muito do Panahi se envolvendo com a cultura local, com as pessoas, com as próprias tradições iranianas. Tem uma questão curiosa de como você quer buscar o sucesso do seu filho profissional, ainda criança, e pedir... É um costume, né? E pedir pra alguém como é que eu vou dizer? Cavar num buraco uma parte do filho pra poder, quem sabe, ele ter uma profissão da pessoa que ele quer que seja. Tá dando spoiler, não tá? Eu tô tentando achando, segurar, acho mas que eu eu nem vou ver tentei. mais. Achando. Já tá o filme todo na Mas cabeça. Todo. É que isso é cultural, né? Então eu achei que não... Se eu não isso é um tivesse spoiler, Spoiler é visto- uma coisa cultural, pô. Se eu não tivesse visto, eu já tinha saído dessa varanda. O que eu acho incrível do filme é que como ele encontra uma maneira muito simples de ir num Irã profundo mesmo. Literalmente, ele vai mesmo, né, ele tem um deslocamento, e ele vai mostrando as tradições e mostrando que país é esse, que é o país dele, que é o país que fez o cinema. É um filme muito sobre cinema também, né? Você falou do negócio da geração das atrizes. É um filme que começa com um truque de cinema, com um truque de imagem, tá? Um vídeo. Então eu acho que ele fala sobre o cinema do Irã, fala sobre o Irã e, sei lá, de uma maneira muito, muito simples e meio improvável até. Ele consegue um acho que é isso que... método ali. O primeiro filme dessa fase foi impactante pela proibição, a gente ficou impactado, também foi curioso porque ele contou do filme, ele não posso filmar, mas ninguém tá me proibindo de eu ler um roteiro, então ele acaba lendo e encenando naquele primeiro filme, né? E depois disso eu achei que foram filmes que não foram de impacto tão grande, os outros dois, mas claro, só pelo exercício de fazer um filme já tem um impacto gigantesco, né? Mas agora, nesse, ele consegue fazer um belo filme. Eu também acho que Em todos os sentidos. eu acho que pra mim, depois do Isso Não É um Filme, dessa fase é o filme mais forte. Mas bem acabado aí. E o É Taxiteira é a plágio do 10, né? Vamos combinar. Né? Olha, viu? Só passar um tempo que vocês começam a É. colocar coisa na real, né? Quando lançou era maravilhoso.
Sou eu, Michel? Você, Denúncia. Thiago. Então, vocês estão falando de filmes que são de diretores consagrados e filmes que são unanimidade na mostra, né? Eu vou falar uma espécie de guilty pleasure dentro do contexto da mostra, porque é um filme que eu sei que muitos cinéfilos vão falar muito mal, não vou gostar, por motivos que eu sei quais são, mas eu adorei o filme, vou defendê-lo, ele vai estrear, então acho que a gente vai falar mais sobre Até ele a quando ele morte. estrear. O filme chama Verão, é um filme russo, de um diretor que, por coincidência, também está preso em prisão domiciliar, nosso amigo Eu não Kirill sabia. Rússia. Serebrennikov. Aliás, o julgamento dele foi nessa semana agora, no início de outubro. Ele estava em prisão domiciliar desde o ano passado, desde a fase de pós-produção desse filme. Ele concluiu o filme em casa, num computador sem acesso à internet, que não podia ter acesso à internet, então mandava o material do filme, ele concluía Mas mandava por a onde? edição. Não, em Tô drive, brincando, tô brincando. mas e eu acho que assistindo ao filme não dá nenhuma ideia, o filme não deixa Não. nenhuma pista de que o cara tá preso. Ao Não contrário mesmo. de um filme do Jafar Panahi. Você não imagina de maneira alguma que o cara tá preso fazendo esse filme. Isto é um filme. Tanto no formato, na maneira como no que o filme transmite imagens, quanto no próprio tom do filme, que apesar de ter algo melancólico ali, é uma melancolia muito mais próxima de um sentimento de saudade do que algo duro ou amargo. É um filme até muito vibrante sobre as É uma memórias dele. melancolia de rock indie, né? Exato. É uma biografia do rock soviético do início dos anos 80, com vários dos clichês de biografias de rock, algumas afetações que os cinéfilos vão detestar. Ele usa músicas que são, às vezes, muito óbvias sobre a época, mas eu acho que ele transmite aquilo de uma maneira tão afetuosa que me ganhou de cara e eu Também. me emocionei em alguns momentos Muitos do filme. coraçõezinhos. Em alguns momentos que eu achei, por que eu tô me emocionando com algo tão óbvio? Isso aconteceu durante o filme. Quando, por exemplo, toca a música Perfect Day, que é um clichê já, né? Pra quem viu, enfim, vários filmes que usam. Mas ele usa ali de uma maneira que eu achei tocante. Então, é um filme que consegue ser pop, consegue transmitir uma época que muito pouco conhecida, tem relações claras com o período do rock brasileiro também do início dos anos 80, que várias bandas surgiram num momento em que ainda existia um regime militar. Então dá pra fazer conexões. As referências, aliás, musicais das bandas são idênticas, são as mesmas. Então é super curioso ver como esse rock, o punk e o pós-punk dos anos 70 acabou entrando em frestas de sistemas países autoritários. diferentes, né? Exato. Vale muito a pena ver, principalmente se você tiver interesse por música, por rock dos anos 70, punk, pós-punk. Eu passei a semana inteira ouvindo rock soviético, desenterrei os discos das bandas todas. Eu virei fã Esse mesmo. disco do Kino eu acho ótimo. Eu ouvia já fazia um tempo. A já. banda Mesmo principal sem entender uma palavra. a banda principal chama Kino. Então pesquisei no Spotify e eu quero rever. Aquele filme que eu quero ter em casa pra ficar revendo e cantando as músicas. Hélio não tem essa Adorei. opinião, é isso? O Hélio, eu talvez Não, tenha ele, gostado. o que ele não, o que ele falou que as pessoas não iam gostar é É o isso que aí. você não gostou. Eu não tive afeto nenhum pelo filme. Nossa, Mas eu- também não é nada. Eu realmente não acho, nem vi achando isso que você disse, que a maioria dos cinéfilos não vão gostar. Eu acho eu muito acho que não fácil vão. de Eu gostar. também- Não, eu apesar acho que de cinéfilo não. Eu achei Eu acho que também o Ele realmente público vai flui gostar. bem, mas eu realmente não achei a menina linda, achei aquele romancezinho assim realmente bonitinho, mas não me pega a questão afetuosa do espírito indie. que o Chico Eu falou. adorei. Eu acho tão legal como ele Inclusive mostra- as coisas videoclipes dos Tem musicais. tem vários clipes no filme. Atenção, cinéfilos, tem clipes. Tem clipes, tem intervenções visuais, grafismo. tem grafismos, Mas como ele mostra... tem principal- Scott Pilgrim, É, tem tem- Transpotting, tem tem um várias personagem coisas lá. pra dizer que isto não aconteceu. Exato. Eu adorava exato. aquele personagem, Tem eu adorei o filme, achei muito bom. Um triângulo amoroso, que é o principal. O filme foi baseado nas memórias da mulher que viveu uma relação com dois caras que eram os meio porta-vozes desse rock soviético que estava surgindo nessa época, né? Então foi inspirado num livro escrito por ela. Mas o que achei mais interessante mesmo é como ele mostra a relação de amizade entre os dois. Porque Sim. é quase pai e filho, um tentando conseguir um espaço para que o outro brilhe dentro daquela cena que dá pouquíssimo espaço para que qualquer pessoa No brilhe. convencional, você imagina que o filme seguiria para um outro caminho, né? Ah, total. Eu acho que seria muito menos... Que é o mesmo do Nasce uma Estrela. Acho que... Não. Eu achei não. Eu acho que esse filme tá muito mais preocupado em mostrar as relações deles e a atmosfera em que eles viviam do que em traçar uma trama
Até o próprio triângulo amoroso ele se dissolve durante Sim. o filme, não tem muita relação. Não é ruim, não. Mas não foi a Ele minha. vai estrear, Não ele vai bateu. estrear. Achei uma Em novembro ainda. belezinha. Eu achei Hélio. apaixonante. Pensa mais um filme aí. Poxa, tem que falar demais. Ó, teve uma outra surpresa. Esse filme não é um grande filme. O Chico disse que vai ver hoje. Mas também foi uma outra coisa muito agradável que eu vi, chamada Uma Mulher em Guerra. Você deu Um 4 filme. estrelas, mano. Mas é porque, não, as pessoas, da mesma forma que o Thiago, as pessoas não vão Acontece, achar um Chico, grande acontece. filme. Mas eu fui surpreendido porque eu achei que eu ia ver um drama social chatíssimo e eu vi um filme islandês que leva a trama de uma forma muitíssimo bem humorada, com soluções visuais e narrativas assim, não são originais, geniais, mas realmente bastante agradáveis, com uma atriz sensacional e toma caminhos inesperados, não em termos de roteiro, mas a forma como ele soluciona a questão e a forma como visualmente também, eu acho que é um filme bonito de fotografia e de trilha sonora. A questão da trilha sonora é um caso à parte, que só vendo pra saber, pra gente não soltar spoiler. E assim, é ver um filme porque não tinha nada pra fazer. Olhei uma sinopse de uma mulher que tá lutando contra uma indústria na sua cidade. Ai, meu Deus do céu, onde é Onde que eu vou me meti? Eric Brockovich, não. Pois é. E Você não aí- falou o nome do filme ainda, né? Uma Mulher em Guerra. Falou? Ah, falou. Uma Mulher Então em Guerra. E eu fico como uma dica que eu acho que é um filme que facilmente agrada a qualquer público, mesmo que não vá achar tão bom como eu achei. Talvez eu tenha achado isso por questões de expectativa, né? E por ter um ritmo que de repente o filme acabou e você queria ver mais do filme. E é o candidato da Islândia ao Oscar de filme estrangeiro. Eu acho que tem muita concorrência aí, talvez ele passe despercebido, mas aposto que vai ser melhor do que Boa parte. Do que o brasileiro. Boa Que parte do que certos será indicados. indicado. Chico Firman. Vamos lá. Eu gostei muito de um filme brasileiro, de um diretor que a gente comentou aqui, que é o André Novaes de Oliveira, que é o Temporada. Você tinha falado desse Foi filme semana já? passada, semana foi passada. semana Então eu passada, não vou falar temporada. desse não, vou falar de outro. Roda a roleta aí. Não, mas só pra dizer assim, eu gostei muito do Temporada porque eu acho que ele é um passo à frente no cinema do André Novaes. Eu acho que ele já tinha toda a métrica, faltava preencher alguma coisa ali. Pra mim o que ele preenche é trazendo uma grande atriz, que é a Grace Passou, que fez o Praça Paris. E ela dá credibilidade pro filme. Credibilidade no sentido de... Ela faz você se envolver com o filme. Ela Volta na Quinta, que a gente comentou aqui, era um filme que eu via várias coisas muito bem resolvidas ali, muito bem pensadas, muito, sei lá, eu vi um autor ali, só que eu não conseguia me envolver com o filme. E nesse filme, eu acho que essa atriz, sem elevar o tom, num tom muito cotidiano, muito tranquilo, muito de boa, muito pessoa da vida real, assim, ela consegue fazer com que você se envolva com aquela história de uma maneira muito afetuosa, assim, uma grande atriz e um belíssimo filme. Destaca mais um item. Então eu vou falar um que na verdade esse daí não é nem porque eu gostei muito assim não, mas é porque eu acho que vale pela curiosidade e que eu prometi falar semana passada e eu não falei. Eu tava esperando esse filme. Que é A Favorita, do Yorgos Lanthimos. E é um filme importante, né? Um filme importante, cotado para vários Oscars, de um diretor que eu não suporto, que eu quero que ele morra. Não, mano, não quero morrer. fala Não, mas isso, assim, que é isso? Não Menos quero. ódio. Eu não quero que ninguém morra. Nem... Não, tudo bem. Aposenta, Yorgos, aposenta. Podia fazer Mas, só talvez não. Agora, E eu depois desse eu filme. achei interessante o resultado desse filme, que é o segundo filme que ele faz em língua inglesa, né? Ele tinha feito o Sacrifício do Servo Sagrado, que a gente já comentou aqui. A Lagosta, né? Lagosta é o Lagosta terceiro também. filme, então, né? E ele fez um filme que é baseado numa história palaciana lá, de bastidores da Rainha Anne com a... Fiel uma conselheira. outra fiel conselheira, exatamente, boa. Então tem personagens históricos ali e ele meio que tem que se enquadrar, ele que é um cineasta cheio de taras, manias, fetiches e marcas muito fortes, muito, né, fechadas, assim, marcas que eu não gosto geralmente, assim. E ele tem que se enquadrar
num formato de filme histórico, de filme de época, de filme que conta uma história real, de bastidores, de realeza e tal. E aí o que acho que acontece é o seguinte, assim, os tiques dele estão mais domados no filme, ele não tá... Ele abandona aquela coisa do sádico, né? Abandono, eu acho que tem um pouco disso. Mas Isso se mantém, eu acho, só que Mas de uma maneira mais possível, talvez. menos orquestrada, talvez, e tal. E ao mesmo tempo, o gênero, né, o filme histórico, tal, ele fica um pouco mais, ele ganha uns contornos mais diferentes com a chegada de um diretor que tem marcas tão fortes assim. Então eu acho que esse encontro de coisas deu um resultado interessante. Eu não acho o filme realmente tão bom assim. Eu acho que ele começa muito, muito interessante, depois ele cai um pouco. Acho que as 3 atrizes estão maravilhosas. Eu espero que as 3 concorram ao Oscar, porque elas estão incríveis. A Olivia Colman está maravilhosa. Ela faz uma rainha que vai do ridículo ao trágico, assim, passando pelo arrogante. numa curva, assim, que é muito fácil você cair na caricatura, e eu acho que ela não cai, eu acho que ela consegue fazer as duas coisas muito bem. Acho a Emma Stone muito bem também no filme, a Rachel Weisz também muito bem, me surpreendeu. É um filme que eu acho que pode ter muitas indicações ao Oscar, porque ele cabe em todos os lugares. Eu me surpreendi muito com o filme, acho que o Chico já falou bastante do aspecto sei lá, do sentimento do que o filme traz, mas ele também tem uma questão visual muito forte, né? Sim. Ele trabalha com cenas muito escuras, algumas só luz de vela quase. Ele trabalha com, sei lá, uma câmera que acompanha... Grande angular. É uma grande ocular, assim, em vários momentos que dá um efeito que eu achei bem diferente. E essa coisa dele... Ele não tá mais palatável, mas ele tá trabalhando o que ele já usa de maneira que se encaixe na história e não seja... Isso o que seja impactante. A história é impactante. A relação entre elas é o grande X da questão ali. E não cenas que vão, de maneira quase gratuita, chocar a gente. Até porque não são tantas assim, né? Eu acho que tá muito mais nos comportamentos, às vezes até robotizados, dos personagens, pelo jogo de interesses que elas estão ali. É um filme sobre 3 mulheres em disputa de poder, digamos assim, em ambição. Então é um filme que tem tudo a ver com essa questão do Me Too de hoje em dia. E estamos falando de uma história de 1700 e alguma coisa, né? Então eu acho que isso tudo me entrega um filme completamente inesperado de Yorgos Lanthimos. É um filme que eu gostei bastante. Hélio, você viu? Vi e só não concordo que a Grande Angular seja uma coisa legal. Eu achei super legal. Acho feio, ele não é o Kubrick pra fazer aquilo que ele faz. Ele tenta emular um pouco o Barry Lyndon, né? Eu não vi, mas essa descrição das luzes de vela é o Kubrick. É o Barry Lyndon e a Grande Angular do Laranja Mecânica. Que eu acho que o Laranja Mecânica é um filme feio, mas é o Kubrick que podia fazer aquelas coisas, aquela distorção da realidade que o Yorgos faz com uma forma de deboche da corte. Eu não sou muito fã do Parece- Laranja Mecânica, não. Parece um deboche que ele faz, mas eu acho meio careta, meio quadradão, assim. A intriga é meio comum, mas as atrizes realmente acho que elevam o filme a algo que eu esperava uma grande porcaria e não é, mas também não acho Vai ser aquele filme médio do Oscar que, tá lá, não. Eu coloco entre os últimos se não tiver nenhuma porcaria, né? Aham. Mas também não... em termos de Oscar, a Olivia Colman confirmada como atriz, né? E as outras 2 como coadjuvantes, embora eu acredite que as 3 sejam ou 3 coadjuvantes ou 3 protagonistas. Eu acho as 3 protagonistas. 3 Eu protagonistas. acho as 3 também protagonistas. Acho Eu acho que Como separar nas indicações, hein? Quem isso, vai a ter Olivia prioridade? Colman É que eu não vi o filme ainda. A Olivia Colman já foi. Vai Que- ser que a campanha tá candidata. sendo como... A campanha vai ser como atriz e as outras 2 como E eu acho que coadjuvantes. se fosse pra escolher coadjuvante, ela seria a coadjuvante das 3, porque ela tem o Também menor acho. tempo de tela, digamos Também assim. acho que a Colman tem a menor tempo. E eu acho que se ela fosse como coadjuvante, o Oscar já estava Tava dado. ganho. Como atriz, eu não sei. Vai ser uma Não, briga. vai ser uma briga boa. Vai ser uma briga boa. Eu não pensei nisso também. Eu acho que... só não acho que ela é coadjuvante totalmente, porque tem um momento que a Rachel Weisz some um pouco do filme, né? Não, são as 3 principais, mas assim... São... Eu acho que Minha as duas preferida é a estavam Rachel no grau Weisz. de Me lembrou tempo. que eu gosto, que eu amo sempre aquela gosto da mulher. Rachel A Weisz, Rachel Weisz é incrível porque assim fazia muito, muito tempo que ela não fazia um papel realmente digno dela, sabe? Eu acho que ela tem
grandes coisas lá atrás, sei lá, nos anos 90, no início dos anos 2000, mas do Terence Davis, né? Ah, tem esse, é verdade, Sim. tem esse. Mas fazia muito tempo que eu não via ela muito bem num filme. Ela me decepcionou muito no Desobediência, eu acho ela bem meia boca naquele filme. E e nesse filme eu acho ela ótima, acho ela irônica. A ironia do filme eu compro bastante, apesar dessa minha resistência natural ao Yorgos Lanthimos. Muito bem. Vamos encerrando por aqui. Alguém quer trazer mais algum filme desesperadamente? Alguma recomendação fora da mostra? Desesperadamente. Às vezes assim, faltou um que é muito importante. Não, pra mim só faltaram 2 que eu gostei, mas eu só vou citar o Tá. nome. O do Hang Sang-soo, O Hotel à Margem do Rio, achei um filme muito bom. Gostei Eu não gostei. muito. Eu gostei do enfim, Grass. e paramos por aqui. E o outro que me surpreendeu foi o da Mia Hansen-Love, chamado Maya, que é um filme num tom bem realista. Ah, você típico gostou? dela. Eu gostei do Nossa, filme. muita gente falou mal desse filme. Pois é, e eu acho que tem... Você vê, né? Eu tô nessa sintonia de guilty pleasures da morte. Você gostou do Assayá? Você viu o Assayá ontem? Viu né? a Saia, não gostei muito. E eu gosto muito dos filmes dele, então foi um pouco decepcionante pra mim. Ele vai num caminho do humor que... Eu não sei... Você gosta de humor só caricato, Tem- tipo tem Spike um- Lee. Tem um quadro no... Eu gosto do humor, eu não gosto das discussões Então, intelectuais. tem um quadro no programa Tá No Ar, do Adnet, que chama Papo Chato. Eu acho que é isso o filme, é Papo Chato. boa. Tem É muito papo chato, tem muito papo chato. o Mas filme eu todo- gosto do humor e eu gosto dos relacionamentos. ali, eu não que- gostei do humor nem dos relacionamentos. Você não gostou do filme? Mas o pior foi essa tentativa. Ele tenta trazer um debate sobre as mudanças tecnológicas no mercado editorial, com o avanço da internet, essa coisa nova, papo né? chato. Com o avanço Ah, do papo Google chato, e do Twitter e das redes sociais. Então os personagens conversam muito sobre isso e tudo para mim foi de uma obviedade. Que eu passei o filme ali ou querendo que eles aprofundassem um pouquinho as discussões ou que parassem de falar, porque tava muito chato. Então é uma decepção falar isso pra mim, porque vocês lembram, Personal Shopper é um filme que eu adoro, acho incrível, Sim. defendi muito o ano inteiro, então é dor no coração ver um filme do Assayá que eu tenha desgostado tanto. Mas a ex-mulher dele, Mia Hansen-Love, me agradou bem. É ex dele. É. O Maia eu achei, principalmente pela maneira como ele constrói o personagem principal. É um personagem que está deslocado ali no mundo depois de uma tragédia e ela transmite essa sensação de deslocamento de um jeito muito, muito profundo pra mim. Eu achei ótimo filme. Maia, que é o nome. Alguém tem alguma recomendação fora a mostra? Eu queria falar rapidinho de algumas coisas. Por favor. Vou falar bem rápido mesmo. De alguns filmes que eu acho importantes. Eu vi o Can You Ever Forgive Me? Pode Me Perdoar, com a Melissa McCarthy, que tá cotada pro Oscar, acho que ela vai ser indicada. O Richard Grant também acho que vai ser indicado. Acho um filme meio convencional, mas eu acho um filme bem feito. A história da escritora que falsificava cartinhas de escritores famosos para poder ganhar dinheiro e sobreviver, que ela era biógrafa e estava meio falida. Acho que a Melissa McCarthy mira nessa coisa um pouco mais dramática, mas tem a essência dela de comédia, tá pontuada ali. Tá meio tradicional, mas tá muito bem. Então acho que vale a pena assistir quando for estrear. Esse foi um ano de mostra pra mim de filmes que não se esperava muito acabar me agradando e filmes que eu tava muito confiante. As expectativas flutuaram bastante este ano. Muito bem. Mais alguma recomendação? Hélio? Não? Eu vou trazer a mostra que vai acontecer em novembro do Spike Lee no CCBB. A gente falou agora do Spike Lee tanto hoje e vai ter São Paulo, Rio e Brasília entre 7 de novembro e 9 de dezembro nos 3 locais. Eu acho que é completa, inclusive com a hora do show, que vocês falaram que agora que tá tão difícil de ver o filme, estará também na mostra. Então quem quiser ver nessas 3 cidades, Spike Lee vai poder ver a carreira toda dele. Vamos agradecer a presença do nosso ilustre infiltrado aqui, Hélio Flores. Muitíssimo obrigado, sempre uma honra. Volte sempre que você estiver em São Paulo. Gostaria convidado. muito de voltar mais vezes. Infelizmente. É isso aí, até semana que vem. Tchau. Tchau.